Boa noite, Cláudia. Pessoal, todo mundo está vendo bem os slides? Por enquanto, pode deixar o microfone aberto, tá? Eu vou, assim, como todo início de curso, eu gosto de conhecer as pessoas, boa parte do pessoal que me conhece, mas eu acho que uma grande vantagem dos cursos é o network, né? Então, eu acho que é bacana as pessoas se apresentarem. Esse curso tem uma quantidade bastante razoável de pessoas, a gente chegou a 40 inscritos ao todo. Mas, de qualquer maneira, eu queria que todo mundo aí abrisse o microfone e falasse o nome, de onde é, pelo menos tem pessoas de fora de Natal no curso. Então, eu queria que a gente se conhecesse um pouquinho. Eu gosto muito de chamar pelo nome. De vez em quando eu vou falar, fulano, o que você acha disso? Claro, então eu gosto muito desse debate. Ok? Então eu vou chamar pelo nome aqui e as pessoas vão falando. Tá certo? Aline, quer começar por você, Aline? Ai, sempre sou eu, a primeira pergunta. Sempre são as Alines, né? Sempre são as pessoas com A. É verdade. Então, boa noite, né, a todo mundo, tudo bom? Meu nome é Aline e sou daqui de Natal mesmo. Trabalho há quase 3 anos já na terapia de psicóloga, né? E vim em busca do curso para melhorar o atendimento, por curiosidade. E trabalho com a terapia cognitiva comportamental, que acho que como a maioria de todo mundo que esteja aqui no curso. E é isso. Sim. Então, a outra Aline, por favor. É você. Sou eu, né? É você. Oi, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou a Aline. Sou terapeuta também cognitiva, né? Comportamental. Trabalho com terapia de relacionamentos, sexualidade também. E estou aqui para poder aprender um pouco mais com o maridão, né? Tá? Ok. Deixa eu ver mais aqui, vamos lá. Vamos na sequência. Maria Elvira? Elvira? Tudo bem? Tá falhando. Tá bom. Nem todo mundo vai conseguir. Quando o pessoal puder, o pessoal vai falando. Ana Raíza, quer falar um pouquinho, Ana Raíza? Pode ser bem breve. É só realmente para a gente começar a se conhecer. Bom, parece que as pessoas estão tímidas hoje. Tá ok. Deixa eu ver mais. Marilene, quer falar, Marilene? Posso, sim. Boa noite, colegas. Boa noite, professor Diego, Aline. Quando eu entrei no curso de psicologia, eu já estava ciente qual era a minha abordagem, que foi uma viagem que eu fiz com Zélia, a mãe de Sâmela, e ela me apresentou o TCC. E no 5º período, quando eu paguei essa matéria, eu já estava convicta da minha abordagem. Tanto é que o meu supervisor foi Diego Macedo, o meu orientador, todas as minhas dúvidas, assim, eu tirava com ele, e no 9º período eu já comecei a fazer a especialização em terapia cognitiva comportamental. Terminei o satisfeita, e para dar um casamento perfeito, eu comecei com neuropsicologia, o qual eu termino agora em novembro. Eu sou de Santos, São Paulo, estou voltando em breve para a minha cidade, e estou em Natal aqui há alguns anos. E também, rapidamente, para concluir, numa das questões, eu perguntei ao professor Diego sobre pacientes resistentes, e falei para ele fazer um curso, depois de 2 anos, em 2018, não foi, Diego? E hoje estamos aqui para aprender o curso de resistência terapêutica. Obrigado, Maria. Por enquanto. Quem não é de Natal aqui, se manifeste. Eu sei que tem... Pode, beleza. Pode falar, por favor. Estão me escutando? Estamos. Pronto, sou Andressa, sou psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental, sou de Mossoró, terminei o curso o ano passado, na primeira turma aqui de Mossoró, trabalho na clínica com essa abordagem.
Ok. Obrigado. Eu também, Diego. Eu não sou de Natal, não. Eu sou de São Gonçalo do Amaranto. Quem está falando? Quem está falando? Alô? Ah, sim, Vinícius? Sim, eu não sou de Natal, não. Eu sou de São Gonçalo do Amaranto. Vinícius é de outro planeta, quase. Tá? Quem não é, vamos lá, quem não é de Natal? Quem não está em Natal? Certo, Renata. Mas está conseguindo me ouvir, Renata? Bem? Pode digitar. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, a gente pode, é muita gente, né? Ah, legal, Renata. É muita gente. Jane Kézia também, a Uberlândia, Minas Gerais, nós temos. Tá? Eu sei que tem uma pessoa que está em Portugal, mas que ela não entrou ainda. Também, então a gente está indo bem longe. Né, Gleisiane? Você é de fora do Natal, não é isso também? Eu, Gleisiane? Sim. Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Gleisiane. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental e moro em Recife, Pernambuco. E para mim está sendo um prazer imenso participar dessa capacitação para aprender, trocar com os colegas e colocar em prática nos atendimentos. O prazer é todo meu, Gleisiane. Pessoal, é muita gente, tá? Vocês vão ter a possibilidade de estar falando, mas para poder tomar muito tempo da aula, eu vou começar, tá, ok? Eu solicito, geralmente, sempre no início das aulas, que vocês desliguem os microfones e os vídeos, tá? Vocês desliguem os dois. Porque, e aí, assim, eu posso estar solicitando a liberação, né? Ou vocês podem estar pedindo a liberação. E aí, para fazer perguntas... Diego? Oi. Desculpa interromper, porque com os outros áudios ligados está dando interferência. Não, tá ok. Mas aí a gente vai estar desligando quando o quê? Desculpa. Está dando interferência os outros áudios. Tá ok, mas aí a gente vai desligar agora, eu acho que vocês vão conseguir ouvir bem, tá? Sim, tá, então, obrigada. Deixa eu ver aqui quem tá... Pessoal, eu vou estar desligando, ok? Quem tá com o áudio ligado, eu vou desligar, tá? Só um minutinho. Ok. Gleisiane, eu vou desligar o seu microfone, tá, Gleisiane? Tranquilo. Para poder a gente começar. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que não. Acho que agora só está o meu microfone funcionando. Confirmar. Pois vamos lá, pessoal. Vocês podem responder. Eu vou perguntando pelo chat, né? Vocês podem ir respondendo. Leram o texto que eu coloquei no Classroom. Chegaram a dar uma olhada. O que acharam do nível do texto? Leram, né? Ainda que sim. Já conhecia, né, Andressa? O bacana, Andressa, desse material é que ele quebra muito com os conceitos da terapia cognitiva. Então, eu gosto de apresentar essa terapia cognitiva, entendeu? Que, geralmente, quando a gente pega os livros mais básicos da TCC, ele parece uma coisa muito rasa, né? A impressão que dá é que é de algo muito raso. E quando a gente pega aquele livro, a gente vê que de raso não tem absolutamente nada. Tá? Jane, a gente disponibiliza para você o material. Na verdade, é um material bem denso, né? Então, para quem não está habituado, inclusive, é um pouco difícil de acompanhar. Então, a leitura daquele material é muito importante para o acompanhamento da aula de hoje, ok? Então, vamos começar a falar. Hoje a gente vai falar de história e fundamentos da resistência terapêutica, mas, assim, para falar, eu preciso falar um pouquinho do TCC, né, primeiro. Certo, Renata? A gente vai disponibilizar, tá? Direitinho. No final da aula, a gente vê as pessoas que não conseguiram ter acesso. Quem sou eu? Eu sou o Dr. Diego Gonçalves, tenho um doutorado em psicobiologia pelo UFRN, sou terapeuta cognitivo-comportamental, tenho 15 anos de experiência, prática clínica, sou professor de cursos de graduação e pós-graduação em psicologia, estou coordenador do programa de mestrado em psicologia da UNP, sou o CEO da Meta Cognitiva, junto com minha sócia, que está aqui do meu lado, Aline Gonçalves, tá? E, acima de tudo, sou um entusiasta em inovação e psicologia.
Tá? Inovação e criatividade eu aprendi muito com a Aline, e é quem estuda de verdade, eu só pego emprestado os conceitos, né, e tento aplicar algumas coisas, e psicologia é minha grande paixão de quase sempre, né, desde que eu conheci, quando eu comecei a fazer terapia, não foi quando eu entrei no curso de psicologia, nunca mais eu larguei. Ok? E como surgiu a ideia de falar de resistência terapêutica? Uma série de estagiários que relataram dificuldades com pacientes desafiadores, pacientes resistentes, tá? E eu tenho certeza que se todos aqui atendem, eu tenho certeza que vocês têm algum tipo de dificuldade com pacientes resistentes. Tem pacientes desafiadores, pacientes não aderentes, ruptura de aliança, vocês têm sentimentos que são incondizentes com o processo terapêutico, que é uma coisa que acontece, e é natural, não é nenhum crime, isso. A gente vai poder falar sobre tudo isso. E os alunos, eles começaram a relatar. Eu sou orientador de estágio desde o ano de 2010. Né? E sempre aconteceu. Teve um período, eu acho que foi 2017, que quase a totalidade dos pacientes dos meus estagiários eram resistentes, e aquilo me intrigou. Aquilo começou a me incomodar. E não evoluía. E sempre né, na coisa da TCC, de que tem uma boa evolução, de que a coisa cresce, né, que o paciente realmente consegue desenvolver, melhorar a qualidade de vida e tudo mais. De repente, eu tinha um grupo de estagiários relatando que não tinha evolução, tá? Os pacientes não tinham evolução. E aí eu comecei a estudar, e eu fui atrás de material. Para minha surpresa, quase não tinha material, tinha bem pouco material de resistência terapêutica. Tinha, acho que 2 livros, tinha um livro do Robert Lee, e tinha um livro da Judith Beck, e aí eu fui atrás de mais material, né? E encontrei algumas obras em inglês, falando no assunto, e aí foi quando eu comecei realmente a estudar com mais ênfase sobre resistência terapêutica, tá? No fim, deu nesse curso. Esse curso ele ia começar no meio do ano, mas em função do coronavírus, eu resolvi antecipar e começar logo. Ok? Por que fazer um curso de resistência terapêutica? Porque existe uma quantidade significativa de terapeutas que relatam dificuldades com pacientes não aderentes, né, os pacientes que não aderem ao processo, com pacientes resistentes ou com ruptura de aliança, então é muito grande, se não todos. Tá? Tem alguém aqui que não tem paciente resistente? Ou todo mundo tem paciente que tem resistência em algum grau? Se tiver alguém aqui, né, que não tem, fale agora ou cale-se para sempre. Tá? Mas aí, pessoal, é impossível. Resistência é um processo natural, a gente vai ver isso na próxima aula. Todo mundo tem resistência em algum grau, quem foi que falou? Janoise, verdade. Todo mundo tem resistência em algum grau, tá certo? É um processo natural. Próxima aula eu vou falar muito sobre isso, sobre essa natureza da resistência, tá? Basta alguém dar uma informação a você, sobre você, que você não concorda, e que você não tem, que não está dentro da imagem, pessoal, daquilo que você habitualmente, da maneira como você habitualmente costuma se ver. Então, nisso já gera resistência, o nível de resistência já aumenta. Okay? Então, é muito natural todo mundo ter resistência, né? Todo mundo tem, de fato. Certo? Relatos de profissionais de psicologia de pacientes, que pacientes podem adotar condutas hostis, defensivas ou compensatórias. Então, eu não sei se alguém aqui, se já aconteceu, mas só para a gente ver, né, até onde pode ir a situação. Eu já levei soco de paciente, levei soco e caí. Não foi soco, não foi tapinha, não. Foi soco com força mesmo. Então, eu já levei soco de paciente, já fui chamado de idiota algumas vezes, já disseram que meu trabalho era uma porcaria, isso já aconteceu, e era manifestação de ruptura de aliança, né? E aí também foi um dos motivadores para mim tentar encontrar e descobrir os motivos do porquê que isso acontecia, por que, por exemplo, acontecia com um paciente de eu ter uma conduta bem empática, bem acolhedora, e o paciente me agredir. E por que em outros contextos, quando eu tinha uma postura mais firme, o paciente gostava da terapia. Tá? E eu tentava entender por que isso acontecia. Estava fora, parecia bem fora do habitual, né? Geralmente, quando a gente é empático e acolhedor, o paciente, ele aceita muito bem, mas isso não funcionava para todos os pacientes. E eu comecei a tentar adequar, tentar compreender e fazer uma adequação aí desse processo também, né? Então, eu encontrei pacientes com todos esses perfis, tá certo? Deixa eu só dar uma pausa aqui, interessante. Esse curso, ele vai ter simulação de casos clínicos. O que é isso? A gente tem um ator, psicólogo, professor, tá?
ele vai simular algumas condições de resistência terapêutica. E essa pessoa está aqui hoje, que é Vinícius. Você quer falar rapidinho, Vinícius? Quer dar um oi aí pro pessoal? Não, Diego, eu sou tímido. Vou deixar Tá para outra certo. oportunidade. Ele já está interpretando, tá, pessoal? Na verdade. Então, Vinícius é o nosso ator, ele está aí, certo? E ele vai poder expressar, ele vai poder falar um pouco sobre esse processo, tá? Como é que vai ser depois da simulação? Eu abro para... Eu separo um momento para poder ele falar como é que vai ser. Ok? E por que ainda fazer o curso, né? Profissionais que relatam dificuldades com pacientes que não pareciam se adequar ao modelo da terapia. Então, a gente escutava de vez em quando as pessoas falarem que não se adequavam ao modelo da terapia cognitiva. A terapia cognitiva, ela tem um problema realmente. Ela é uma abordagem invalidante. Eu vou falar muito isso na semana que vem. Por que ela é invalidante? Porque ela está o tempo todo questionando padrões de pensamento, padrões emocionais dos pacientes e tentando fazer algum tipo de ajuste nesses padrões. E aí a gente precisa, é complicado quando a pessoa está ouvindo coisas que muitas vezes ela não acredita, ou muitas vezes não está dentro do campo de conhecimento dela, coisas sobre ela mesma, às vezes, ela não sabe, né? Ela nunca parou para pensar daquele jeito que o terapeuta está falando, e às vezes isso incomoda, e aí gera resistência também, ok? Por isso que às vezes não há adequação da TCC. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre tudo isso, né? Sobre todo esse processo de adequação, de validade e tudo mais, tá? De validação e tudo mais. E um outro dado relevante e bastante importante é que 40% dos pacientes abandonam ou terminam precocemente o procedimento terapêutico. É um percentual muito alto de pacientes que abandonam precocemente. O Robert Leahy costuma dizer, e aí eu peguei emprestado esse conceito, que tem muita gente que se sente melhor, mas não melhorou e acha que está bom. Então, assim, se sentir melhor é diferente de melhorar. E muitas vezes o paciente se sente melhor, tá, e já sai da terapia. Entendeu? Então, é uma coisa que eventualmente acontece. E 30% dos pacientes não tem nenhum tipo de melhora. Então, a gente chama isso, quando a gente fala de psicopatologia, a gente fala em remissão. 30% dos pacientes não apresentam remissão de forma nenhuma. É um número muito alto. Olha só, 40% abandonam e 30% não apresentam nenhuma melhora. É um número bastante considerável. Tá? E aí a gente precisa realmente dar uma olhadinha para esses pacientes. É muito bacana quando a gente recebe aquele paciente que a gente consegue psicoeducar, consegue questionar. O paciente ele já aplica muito rapidamente os conceitos, já tem evolução, chega ali 2 meses, 3 meses, você consegue dar alta para o paciente. A Diego, existe paciente que você dá alta com 3 meses? Existe. Tá? Tem paciente, às vezes, já aconteceu paciente, deu dar alta com 4 sessões. Certo? Então, é uma coisa que pode acontecer. Existe, sim. Tá? Pessoal, estão vendo slides ainda? Tá, apareceu aqui, porque sumiu aqui para mim. Então existe quando o paciente realmente é muito fácil, é ótimo. E quando o paciente não é? Tá? Já pararam para pensar o percentual de pacientes que geram algum tipo de dificuldade na conduta terapêutica? Para vocês? Se você for olhar direitinho, não é um número tão... não é um número que a gente pode desconsiderar. É um número bastante razoável. Tá? Então, tem uma quantidade razoável de pacientes que geram algum tipo de dificuldade ao processo terapêutico. Ok? Mas antes de falar de resistência, eu vou ter que falar de terapia cognitiva, porque isso aqui é um curso de resistência mais vinculado à terapia cognitivo comportamental. E existe uma distorção sobre o conceito de terapia cognitiva entre os próprios terapeutas cognitivos. E por isso que eu adotei aquela literatura que eu disponibilizei no Cleson. Okay? E aí a gente vai poder ver e discutir um pouco sobre essas distorções e esse novo conceito de TCC. Tá? Ou TC, ou terapia cognitiva, que eu vou estar focando mais hoje. Quem disse isso, que existe essa distorção? Beck e Ellis, os 2 maiores nomes das terapias cognitivas. Eles falam que, às vezes, se tem uma visão muito simplista da terapia cognitiva. Então, a visão específica da TCC, ela é como se fosse algo muito fácil, ou menosprezasse um conhecimento um pouco mais rebuscado, né? E, tipicamente, abordagens como psicanálise ou humanismo trazem. E Beck, para quem leu o capítulo, viu que isso não procede.
é uma literatura bem vasta, e aquele ali é o primeiro capítulo do livro. Você imagine os outros 7, se eu não me engano, são 7 capítulos, tá? Então, ele de fato é bem rebuscado e às vezes até é difícil de compreender. Você precisa realmente parar um pouquinho para poder conseguir digerir esse conhecimento. Então, eles eram grandes teóricos, né? Beck mais do que Ellis. Ellis era psicólogo, e Beck não. Beck era um cientista de verdade, certo? E a terapia cognitiva surgiu justamente disso, surgiu justamente desse processo de validação de conhecimentos que eu vou falar já também. Então, qual o problema da TCC, então? Por que a TCC parece, às vezes, tão simples, né? tão fácil? Porque a proposta de Beck era que fosse uma abordagem didática, de fácil compreensão. Quando você pega o livro da Judith Beck, vamos convir, ele é muito fácil de você compreender. Você não tem dificuldade quase nenhuma para poder pegar os conceitos ali da terapia cognitiva. Já quando você pega um livro de psicanálise ou um livro de uma existencial, já não é tão simples assim. Já é bem mais complicado. Ok? Então vamos contar o conto de fadas direito e corrigir alguns conceitos. Tá bom? E eu vou começar com Beck. Tá? Esse é Beck, assim que ele lançou o primeiro livro dele, ok? Que é Terapia Cognitiva para a Depressão, não vou lembrar agora o nome exato do livro, mas é o primeiro livro dele, tá certo? Ele está aí lendo o livro, tiraram uma foto dele lendo o livro. Aqui é Ellis, também começando a sua vida profissional como psicólogo. Ele se tornou psicólogo um pouco tarde, não foi tão cedinho não, vou falar sobre isso já também. E aqui temos um outro expoente importante, que é nosso amigo Freud. Mas o que diabo Freud tem a ver com terapia cognitiva? Tem muito a ver, por incrível que pareça. Porque esses dois amigos que estão atrás de Freud se basearam inicialmente em Freud para poder criar suas teorias. Ambos eram psicanalistas. E ambos abriram mão da psicanálise para criar a própria abordagem. Tanto Beck quanto Ellis. Tá? Eu vou contar um pouquinho dessa história. Tudo começou em 1986. Beck, ele era psiquiatra, ele é psiquiatra, né? Ele é médico, na verdade, ele não é psicólogo. E ele estudava a psicanálise e ele queria fazer experimentação para a validação dos conceitos psicanalíticos. Passou algum bom tempo pesquisando e não encontrou validade para os conceitos que ele estava pesquisando. Então ele começou a criar os próprios conceitos, né? Ele criou a terapia cognitiva em 1986, tá? Então, Beck, ele bebeu da psicanálise, ele atendia como psicanalista, ele passou quase 10 anos da vida dele trabalhando como psicanalista, tá certo? Ele bebeu da psicanálise, a ideia inicial de Beck era oferecer essa validação científica para a psicanálise, então ele estudava isso e trazia esses conceitos. Quem disse isso? O próprio Beck disse isso. Você prova? Provo, tá? Aqui. Ok? Aqui é no livro, tá? No Poder Integrador, ele falando: as origens históricas da terapia cognitiva datam de 1986, ou 1956, desculpa, e podem ser resumidas, como segue Beck, na tentativa de fornecer apoio empírico para certas formulações psicodinâmicas da depressão. Ele encontrou algumas anomalias, fenômenos inconsistentes com o modelo psicanalítico, especificamente a conceituação psicanalítica, né, de Freud, que afirma que os pacientes deprimidos manifestam hostilidade retrofletida, expressada como masoquista ou necessidade de sofrer. Então, ele não encontrou validação para esse conceito. Tá? E aí foi quando ele criou a própria abordagem, criou a terapia cognitiva. E o fato dele ser um cientista justifica muito daquele processo sistêmico da TCC, né? A TCC é toda organizadinha, sistematização por sessão, né? Tempo limitado e assim por diante. E acontece justamente porque Beck era um cientista. Ciência é assim. Ciência, você precisa desenvolver um procedimento de modo que ele possa ser replicado por outras pessoas. E se você for ver a terapia cognitiva de Beck, ele é exatamente um procedimento científico. Entendeu? Aquela lógica, transtorno do pânico, 12 sessões, depressão, 20 sessões, e assim por diante, parece muito com os procedimentos científicos. Né? Como eu trabalho com ciência, então eu vejo isso quase todo dia, tá? Toda aquela metodologia científica para poder você conseguir chegar num resultado específico. Só abrir aqui. Boa noite, Fagner. Então, continuando.
Onde você achou isso? Poder Integrador. Esse é um dos melhores livros para quem quer realmente pegar a filosofia da terapia cognitiva. Tá? Só não é um livro fácil. Outra coisa, o Poder Integrador ele é um livro que ele não está disponível tem muito tempo. Tem muito tempo que não há edição do Poder Integrador. É impressionante como a literatura mais vasta, às vezes, é a menos comprada. Então, isso aconteceu com o Poder Integrador, isso aconteceu com Superando a Resistência na Terapia Cognitiva, do Robert Lee. Então, você encontra muito pouco livro falando sobre... Aliás, você não encontra esses livros para venda, né? É bem difícil de você achar. Mas eu tenho uma cópia desse livro para vocês e eu posso disponibilizar. Ok? Eu posso disponibilizar para vocês. Resultado, esse é o resultado da pesquisa de Beck. Então, ele pesquisou e ele criou uma terapia para a depressão, ponto. Ele não criou uma terapia abrangente. A terapia cognitiva ela começou com uma terapia única e exclusivamente para o tratamento da depressão. Posteriormente, com novas pesquisas, ele foi agregando outros transtornos, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, nos anos 90, transtorno de personalidade, e assim por diante. Então, ele foi cada vez mais agregando, né, à medida que as pesquisas iam avançando, ele ia agregando e aumentando o campo de atuação da terapia cognitiva. Ok? E hoje é uma terapia bem abrangente. Mas que ainda não responde a tudo. Tem vários transtornos de personalidade que ele não consegue responder, tá? Tem vários transtornos sexuais, eu acho que ainda está em desenvolvimento, se bem que Ellis trabalhava muito com isso. Eu vou falar já sobre isso também. Então, tem muita pesquisa ainda por ser feita, tem muita coisa para poder ser desenvolvida na terapia cognitiva. Mas a premissa da terapia cognitiva é ela ser científica. De fato, a coisa ser desenvolvida a partir das pesquisas que são realizadas. Então, eu não posso simplesmente ter uma ideia, aplicar e pronto, acabou-se. Eu atendi nos últimos, eu acho que de 2014 para cá, alguns casos de síndrome de Tourette. E em 2014 não existia literatura falando sobre tratamento, né, para síndrome de Tourette, que gerasse uma boa perspectiva, que o prognóstico fosse bom. E aí eu encontrei na época, por exemplo, um material que falava sobre oneiomania e falava sobre treinamento de reversão de hábitos. E aí eu resolvi começar a aplicar. Apliquei com alguns pacientes e o resultado disso foi um artigo científico. Então, como eu apliquei e funcionou, em seguida eu fiz a publicação de um artigo científico e também, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar lá no Classroom. Tá? Então, Terapia Cognitiva de Depressão foi o primeiro livro dele. E por que o nome do livro não é Terapia Cognitivo-Comportamental da Depressão? Por que é terapia cognitiva? Porque a união entre terapia cognitiva e comportamental demorou muito tempo para poder acontecer. Começou a partir dos anos 70, ainda com uma certa dificuldade. Então, realmente demorou bastante tempo para poder isso acontecer. E essa informação é importante para a quantidade e justificativa do nosso curso, por um motivo muito simples. Qualquer livro dos Beck até os anos 90, tá? Só tinha terapia cognitiva, não tinha o comportamental. Podem dar uma olhada. Então, terapia cognitiva de Judith Beck, terapia cognitiva de esquizofrenia, do Beck, terapia cognitiva para desafios clínicos, tá? Da Judith Beck, e terapia cognitiva dos transtornos da personalidade, do Aaron Beck também. Tá? E o Poder Integrador é da terapia cognitiva, não é da terapia cognitivo-comportamental. Então, eles só trabalhavam com terapia cognitiva. E somente a partir dos anos 70 é que alguns profissionais, alguns psicólogos, começaram a fazer associação. Certo? Então, eles começaram a fazer associação da terapia comportamental com a terapia cognitiva. Por quê? Porque ambas tinham validade científica e é o que justifica a agregação de outras abordagens à terapia cognitiva, que é uma coisa que eu vou falar já já. Pessoal, se quiserem fazer perguntas, podem fazer, tá? Eu vou ler aqui e vou respondendo para vocês. Ok? Deixa eu falar um pouquinho de Ellis. Eu preciso falar de Ellis porque Ellis ele será uma referência aqui no nosso curso. No Brasil, nós estamos muito acostumados a falar do Aaron Beck e falar muito pouco do Ellis. Mas o Ellis, eu estava brincando, dei uma palestra ontem sobre esse mesmo assunto, mas de maneira um pouco mais abrangente, né? Aqui hoje eu estou sendo bem mais específico. E eu brinquei dizendo o seguinte, que se a TCC fosse dança,
tá? O Beck seria uma valsa e o Ellis seria um samba. Porque ele tem muito mais manejo no trato de atendimento. Então, quando você vê os textos do Albert Ellis e quando você vê os vídeos do Albert Ellis, você nota que ele tem muito mais traquejo de atendimento. Então, é bem bacana você ver os vídeos dele. Ele não é um cara muito de passar a mão na cabeça, não. Ele, às vezes, é meio rude na maneira como ele trata, mas aí a gente vai ver lá na frente sobre estilos terapêuticos, a gente vê que pode se adotar estilos diferentes, às vezes ser um pouco mais firme, né? E a história do Ellis é interessante. A terapia racional emotiva começou até um ano antes da terapia cognitiva. Só que o Ellis, ele não é cientista. Ele criou uma teoria praticamente igual a do Beck, mas muito no feeling dele, muito da sacada dele, né? E depois só que a coisa foi tomando um ar de cientificidade. E a história do Albert Ellis é bem interessante, porque o Ellis, ele começou a se interessar por psicologia porque ele era uma pessoa muito tímida. E quando ele tinha 19 anos, ele, tendo muita dificuldade de conseguir lidar com garotas, ele resolveu criar uma estratégia para poder conseguir se aproximar delas. E aí ele fez o seguinte: ele sentou no banco de uma praça e ele começou a falar com toda garota que aparecia. Então ele começava a falar e se aproximar das garotas que surgiam, né, que estavam perto dele. E nessa brincadeira ele conseguiu falar com 130 mulheres. Foram 130 garotas que ele conseguiu se aproximar. E como ele mesmo disse, ninguém chamou a polícia ou bateu nele. E a partir daí ele entendeu que ele poderia realmente se soltar um pouco mais e conseguiu vencer a timidez, né? O Albert Ellis, a partir daí, ele não foi para psicologia, ele foi fazer faculdade de contabilidade e administração, e somente em 1942 foi que ele entrou na faculdade de psicologia, tá? Não sei como, em 43 ele estava atendendo. Parecia que era muito rápido a faculdade de psicologia naquele tempo. Em 47 ele tornou-se psicanalista e começou a atender na psicanálise. Mas a fé dele na psicanálise foi perdendo força, né? E aí, quando foi em 55, ele criou a terapia racional emotiva, tá? Ele era considerado o principal terapeuta de casais e sexualidade dos Estados Unidos, enquanto ele foi vivo, né? E ele era muito requisitado. Eu tinha visto um vídeo dele dizendo que ele atendia 60 pacientes por semana, certo? Era realmente uma coisa extenuante. E a importância de tudo que foi falado até agora é que a terapia cognitiva ela é integracionista desde sua essência. E aí, assim, a gente vai precisar parar um pouquinho para discutir. Eu queria até que vocês abram o microfone para poder a gente discutir um pouco sobre isso. A gente tem uma compreensão... Aqui está um dos equívocos e das compreensões equivocadas da terapia cognitiva. Existem duas abordagens. Quando a gente fala terapia cognitiva e comportamental, a gente está falando de duas abordagens, não de uma abordagem. Tá? Existe a terapia cognitiva e existe a terapia comportamental. E muita gente confunde e acham que é a mesma coisa. Entendeu? Então, olha só como a TCC é uma abordagem integracionista. Ela partiu como base da psicanálise, ela surgiu como contraponto da psicanálise e ela depois se associou ao comportamental. Né? Beck fala isso do poder integrador. Ele mesmo cita essa característica integracionista na essência da própria TCC. Então, a TCC ela não é uma abordagem fechada, ela é uma abordagem aberta. Tá? Pode haver integração de técnicas à terapia cognitiva. Certo? Por que nenhum professor fala sobre isso? Não sei. Tá, tô brincando. É porque poucos professores leram sobre a filosofia da TCC, como é que a coisa surgiu, qual é a lógica da TCC. Então, é muito comum o pessoal começar por Beck, por Judith Beck, com os mais básicos, né, terapia cognitiva, teoria e prática, que é os mais básicos dela, e a partir dali ela começa a falar muito da prática da TCC, sem entrar muito na filosofia. Mas a TCC ela é integracionista por base, desde que duas coisas aconteçam. Tá? Primeiro, seja submetido ao método científico, ok? Segundo, que seja condizente com o modelo. Vocês já tinham esse tipo de impressão, pessoal? Vocês já tinham essa impressão? Ou não? Podem falar no chat. Então, vamos lá, Natália, deixa eu repetir um pouco, tá? A TCC, ela não é uma abordagem única. Ela é a junção de duas abordagens. A terapia cognitiva, que foi criada a partir do pressuposto da psicanálise, tá?
como o Beck disse, ele tentou criar uma pesquisa para poder validar a psicanálise, não conseguindo validar, ele criou a terapia cognitiva. Tá certo? Então, o primeiro ponto relevante, eu acho importante para se falar da TCC é esse. Tá? E depois, posteriormente, ele se juntou à terapia comportamental. É o quê, João? Quer falar, João? Quer abrir o microfone para poder falar? Sim, ela entendia como duas abordagens que elas são distintas, mas claro que vamos dizer assim, a reputação das terapias de comportamento são muito ruins, né? Porque se a TCC ela é invalidante, as terapias comportamentais são invalidantes e meia, né? Porque todo o processo, se você for ver processos ansiogênicos ou processos depressivos, né, de tratamento, pressupõe-se muita dor emocional para que a pessoa realmente se habitue, mesmo que aos poucos, então isso vai gerar, sim, resistência, né? Mas, sim, é tanto que elas parecem ter essa união, mas você consegue vê-la separado e você consegue, de vez em quando, fazer tratamentos com base mais em cognitivismo, com base mais em comportamento. Você consegue fazer separação. Isso, e parece que alguns casos respondem melhor a técnicas comportamentais, já outros casos, outros pacientes respondem melhor a técnicas cognitivas, né? Exatamente. Ela se tornou mais flexível, ela integrou coisas que funcionam. E o bacana é que durante muito tempo os terapeutas cognitivos, pessoal, vou pedir só para abrir um microfone de cada vez, tá? E o interessante é que os terapeutas cognitivos sempre fugiram da lógica de falar sobre... Pode desligar aqui seu microfone, João, por enquanto. De falar sobre resistência. Porque como era um tema muito vinculado à psicanálise, e a psicanálise não tem base científica, e eu falo isso sem nenhum medo de estar errando, né? Os terapeutas cognitivos evitavam falar sobre isso. E aí, à medida que as pesquisas foram avançando, a gente começou a agregar muita coisa de outras abordagens para poder crescer realmente, fortalecer a terapia cognitiva. E aí, ali por volta de 2003, 2002, 2003, vários psicólogos começaram a falar sobre resistência. Então, entre eles, Beck falou sobre resistência, Ellis falou sobre resistência e Robert Leahy falou sobre resistência ali num prazo de 2 anos, aproximadamente. Então, eles começaram a agregar essas informações, de novo, da psicanálise. Eles saíram da psicanálise e depois começaram a agregar um pouco. Repaginado, claro, dando um novo sentido a esses conceitos, mas já falando sobre esse processo de resistência. Entendeu? Então, a TCC ela é integracionista, por natureza, ela não é uma abordagem única, desde que, realmente, a cientificidade ela se faça importante, né? Mais na frente, aqui a gente tem o primeiro, eu mandei para vocês o primeiro capítulo do Poder Integrador, mas ele tem um capítulo só sobre integração, e aí ele fala sobre tudo isso. Se quiserem, também eu posso disponibilizar o livro, e vocês podem ler sobre esse processo de integração com outras abordagens, que para a TCC não tem nenhum problema. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Quem quiser, fala no chat e abre o microfone. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Bom, engraçado que... quem aqui já tinha essa visão de que a TCC tinha essa base integracionista? Todo mundo já tinha essa visão ou é novidade, o pessoal? Responda aí no chat. O Irving já tinha. É muito mal falado, né? Sim. O Janoise não viu nada, né? Então, assim, em graduação a gente costuma ver muito pouco sobre isso, tá? Geralmente a gente começa a sacar, a gente não vê material falando sobre isso, e aí a gente começa a sacar que tem essa vertente mais integracionista, né? Como a Amanda mesmo está dizendo, já tinha essa noção, mas de maneira bem superficial, é isso. Renata é novo, né, Renata?
Renata vem de outra abordagem, né, Renata? Você atuava em outra abordagem, não é isso? Matheus está dizendo que quando se fala da base, a Renata vem da corporal. E aí a visão às vezes é muito estigmatizada, né, das outras abordagens, porque parece que a TCC é uma coisa fechada, é uma coisa que não faz menção aos processos mentais, direito, entendeu? Parece que é uma coisa, ou faz de maneira muito simplista. Às vezes a visão é essa, e na verdade o termo é bem abrangente. Ana Raquel, muita gente não tinha, né? Ana Raquel não tinha, deixa eu ler aqui, Ana Raquel, que você botou. Não tinha, principalmente com relação às ideias da psicanálise, pois no curso de graduação, infelizmente, há uma rixa entre abordagens, né? E para alguns seria um estigma falar que a TCC tem integrado essa abordagem. Pois é. E para você ver, eu estava ontem na palestra falando, o assunto era um pouco diferente do que eu estou dando hoje, porque hoje eu estou pegando da filosofia mesmo, né? E ontem eu estava dando um pouco mais a lógica de como se trabalha com resistência. E eu estava falando que as abordagens é como se elas escolhessem uma ferramenta. Então, uma existencial trabalha com uma ferramentazinha, né? Psicanálise trabalha com outra ferramentazinha, TCC com outra ferramenta. E parece que a gente não só pode usar aquela ferramenta. Então, eu só posso construir uma casa com serrote. O outro só pode construir a casa com martelo. E a gente pode usar, pessoal, as ferramentas que forem convenientes e que tiver validação científica para poder ajudar o paciente. É isso que o próprio Beck fala. Então, eu posso fazer uso das ferramentas desde que tenha validação científica. Por quê? Porque eu preciso garantir, no mínimo, a segurança do meu paciente. Ele precisa estar seguro, tá, de que eu estou usando uma técnica que, de fato, já foi testada e que vai ajudar. Eu tinha um amigo que ele dizia uma coisa interessante sobre essa questão da testagem, né? Ele usava uma referência que era o seguinte: imagina que você tem um problema no olho. E você vai fazer uma cirurgia com a técnica que tem 75% de chance de dar certo e já foi testada com 10 mil pessoas. Já outra técnica, falam que ela tem 5% de chance de dar certo, mas ela nunca foi testada com ninguém. Vocês fazem o procedimento cirúrgico com quem? Com a de 75% que já foi testada com 10 mil pessoas ou com a de 100% que nunca foi testada? Entendeu? Então isso mostra a importância da testagem, né? Porque a testagem nos dá segurança de que realmente eu posso confiar naquele método. Enquanto que se eu nunca testei, eu não tenho como confiar. Tá? Vanessa dizendo que sabe porque eu falei para ela. Então tivemos muita influência da psicanálise, falando ainda de integração, tivemos muita influência da psicanálise. Nos juntamos à terapia comportamental e, a partir dos anos 2000, veio a terceira onda, né? Começou a surgir a terceira onda. Tá? E o que é a terceira onda? Não sei se todo mundo consegue ver, acho que ficou um pouco pequeno. São novas vertentes integracionistas da TCC. Então, a TCC ela vai se integrando a novas vertentes, né? Então, tem a terapia de esquema. A terapia de esquema, por exemplo, ela se vincula a conhecimento de várias outras abordagens, Gestalt, humanista, a própria psicanálise, ela faz isso, o Mindfulness, ele faz muita vinculação com conhecimentos orientais também, então ele vai agregando, né? E tudo isso é testado, e nessa testagem, sendo comprovado de fato eficácia, é agregada a própria terapia cognitiva. Aí foram surgindo como se fossem pequenas abordagens cognitivas comportamentais. Então, a psicologia evolui buscando diagnóstico, tratamentos e métodos a fim de aperfeiçoar suas terapias, com o surgimento de novas terapias de terceira onda. Tá? As evoluções do conhecimento nesse campo de estudo agregam informações por meio empírico, ou seja, sempre tem testagem, são conhecidas como ondas, ou seja, introduzem novas experiências clínicas em modelos já estabelecidos. Então, nenhuma abordagem de terceira onda ela deixa de usar como critério que já foi desenvolvido pela própria TCC. Se você for pegar os livros do pessoal que trabalha com terapia de esquema, ele lá tem técnicas cognitivas e comportamentais. E aí é agregado novas informações e novas técnicas a esse material. Então, atualmente, os profissionais... Vou abrir aqui. Olá, Mariana. Boa noite. Então, atualmente, os profissionais podem somar abordagens complementares da terapia cognitivo-comportamental, tá? Com o objetivo de modelar o tratamento que melhor se encaixa no perfil do paciente. Tá? Deixa eu só desligar aqui o microfone. Mário, vou desligar seu microfone, tá?
Então, olha só, olha como a TCC é aberta, olha como a TCC permite vinculação com outras abordagens. Ela é aberta demais, né? A vinculação da TCC com outras abordagens, ela é muito grande e ela é muito acessível, mas eu preciso garantir a segurança do meu paciente, eu preciso garantir que as informações, de fato, elas foram testadas e ela vai possibilitar essa segurança ao meu paciente, tá? Por isso, desse processo tão forte de testagem da terapia cognitiva. Diego, eu criei uma técnica nova, posso usar com o meu paciente? Olha, você pode usar com fim de pesquisa, mas você precisa testar depois isso, você precisa fazer uma pesquisa para poder ver a validade do experimento, né, dessa técnica que você criou, ver se adequa ao modelo, para poder, a partir daí, isso ser utilizado comercialmente. Voltando os slides. Então, ufa, muita informação, pessoal, muita informação até aqui, ou tranquilo até agora? Difícil a compreensão ou está tranquilo? Falem aí um pouquinho. Tranquilo, né? Tranquilo e esclarecedor. Ok. Pessoal, aonde vocês podem encontrar essas informações? Sempre Poder Integrador. Tá? É o grande material que realmente traz essa filosofia da terapia cognitiva. Certo? Já vou avisando. Começou a ler, tá? Demora para poder conseguir captar as informações. Ele é denso, ele é um livro denso. E a literatura que a gente vai usar aqui nesse curso é uma literatura densa. Tá? Uma parcela considerável das informações vai estar nesse livro aqui. Ok? Outros, eu vou trazer de alguns livros do Albert Ellis que não foram traduzidos ainda. Certo? Mas é uma literatura de fato densa. Mesmo em português, existe alguma dificuldade de poder captar essas informações. Continuando. Então, agora sim, vamos para a apresentação formal da terapia cognitiva. Muito prazer. O que vocês conheciam de TCC até agora era uma simplificação da TCC. Assim como os conceitos de pensamento que vocês conhecem, é uma mera simplificação. Aquele modelozinho, pensamento, emoção, comportamento, é uma simplificação. Tá? É uma simplificação didática, para que vocês possam utilizar de uma maneira um pouco mais abrangente o conhecimento. Mas aquilo ali realmente é uma simplificação. Se eu dividir aqui o conceito de pensamento para vocês, olha, eu consigo falar em tantas funções cognitivas, tá, que é até difícil de lembrar de todas. Tá? Só ver aqui o comentário de João. Muitas pessoas confundem processamento cognitivo com cognição. Exatamente, João. A gente vai falar sobre processamento cognitivo também. Tá? Então, prepare-se para conhecer essa nova terapia cognitiva, ok? Conceitos importantes. Né? Aproveitar até que João acabou de falar. Cognição, tá? A terapia cognitiva considera a cognição a base para os transtornos psicológicos. Até aí nenhuma novidade. Agora, quem parou para poder definir cognição? Tá certo? Então, a gente fala muitas vezes e a gente nem define. Pensamento, a gente nunca para poder definir. A gente vai falando sem definição. E essa definição ela é muito importante. Tá? Cognição para Beck. Função que envolve deduções sobre nossa experiência e sobre a ocorrência e controle de eventos futuros. Então, olha só, eu estou deduzindo, tá? Eu estou dando significado às nossas experiências e a possíveis eventos que podem vir a ocorrer. E isso é o que ele chama de cognição. Ok? Que a gente até fala de maneira intuitiva, mas quase sempre a gente não para pensar exatamente no significado dos conceitos. Então, a terapia cognitiva sugere, aí vem um outro ponto importante, sugere a importância da percepção fenomenológica das relações entre eventos. Agora, deu bug na cabeça do povo aí. Tá? Fenomenologia não é humanista? Não está ligada a humanista, gestalt, a essas abordagens? Está. Mas também está ligada à terapia cognitiva. Tá? E aí a gente vai parar para poder dar o conceito de cognição, de fenomenologia. Então, cognição inclui o processo de identificar e prever a relação complexa entre eventos, de modo a facilitar a adaptação a ambientes passíveis de mudança. Então, a cognição, ela particularmente, ela serve para poder a gente conseguir fazer uma boa previsão do que é que vai acontecer no futuro. Então, a gente identifica e prevê.
O problema é que ocorrem muitos erros nesse processo de previsão. E aí é onde vem as distorções cognitivas, certo? Que a gente tipicamente já fala na TCC, né? Vamos para o conceito de fenomenologia? Tá? Diego, você falou em fenomenologia? Falei de fenomenologia. De onde você tirou isso? Beck. Cadê? Aí está. Tá? No livro, ele fala isso. A terapia cognitiva gera a importância da percepção fenomenológica, das relações entre eventos na terapia cognitiva clínica, ok? Então, a TCC, ela fala sobre fenomenologia também. Olha só, eu estou acrescentando mais um conceito que tipicamente não está vinculado às terapias cognitivas aqui na aula. Então, vamos à conceituação. Fenomenologia. Descrição filosófica dos fenômenos em sua natureza aparente e ilusória, manifestados na experiência aos sentidos humanos e à consciência imediata. Na filosofia de William Hamilton, a descrição imediata anterior a qualquer explicação teórica de fatos das ocorrências psíquicas. Ou seja, qualquer coisa que eu esteja fazendo referência, que eu esteja falando sobre ocorrências psicológicas, eventos vinculados a ocorrências psíquicas, eu estou falando de fenomenologia. E quando a gente fala de terapia cognitiva, a gente está falando exatamente dessas ocorrências, de processos cognitivos, né, de funcionamento mental, funcionamento psíquico e assim por diante, ok? Então, a TCC também é uma abordagem fenomenológica, tá? Eu vi alguns comentários aqui, deixa eu dar uma olhada. Isso é uma questão de concurso público. A resposta era sim. Caiu, foi João? Você acertou, João? E eu tenho quase certeza que muita gente, quase todo mundo errou, né? Que mentira, João. Você acertou nada? Tá? Tô brincando. João acertou. João, com certeza... pois é. Olha só que interessante. O povo achou ruim, mas é verdadeiro. A TCC é uma abordagem fenomenológica. Certo? Mas como a gente faz muitas associações, né? A gente vai fazendo vinculações, não necessariamente pelos conceitos que elas têm, mas pelas associações que são realizadas. Então, eu lembro de fenomenologia, eu lembro de humanismo, acho que as duas têm relação. E não paro para pensar exatamente no significado. Quando eu paro para ver o significado, aí eu consigo compreender que, por exemplo, a terapia cognitiva, ela é uma abordagem fenomenológica também. Além disso, na terapia cognitiva, a natureza e a função do processamento de informação, entre aspas, atribuição de significados, constitui a chave para entender comportamentos mal adaptativos e os processos terapêuticos positivos. Tá? Então, olha só, a gente dá significado à nossa experiência, eu costumo dizer o seguinte, que a gente sempre tira uma conclusão dos fatos da nossa vida. Então, os fatos da nossa vida a gente vai tirar conclusões. A gente vai vivendo e tirando conclusões, vivendo e tirando conclusões. E essas conclusões é que vão influenciar a gente, vão influenciar nossas condutas, nossas emoções e nossas condutas, tá? Conceitualizações idiosincráticas são consideradas como teorias informais e pessoais, ou seja, as conclusões que você tirou, elas são específicas, elas são suas, e elas não têm vinculação necessariamente com a forma como que outras pessoas pensam, no caso. Agora, o Beck também fala que transtornos específicos têm uma forma semelhante de pensar. Então, quando você pega a depressão, a gente vai ter muita crença de desamparo e muita crença de desamor, né? Quando a gente pega pacientes com TOC, a gente tem, geralmente, crenças intermediárias muito cristalizadas também. Quando eu pego pacientes com transtornos de ansiedade, por exemplo, eu tenho também pacientes que têm muita aversão a risco, né? A gente vai falar lá na frente, no decorrer do curso, sobre esse processo de aversão a risco. Pessoas que têm medo de arriscar. E a resistência dela é exatamente isso. Ela passa sessões e sessões falando desse teórico risco que ela não quer correr. Entendeu? E isso é um processo de resistência também, tá? Então, pessoas ansiosas têm muito essa característica. Então, assim, existe, como tudo na vida, condições que são específicas, tá? E bastante individuais, e aquilo que é padrão. Porque o ser humano, ele tem seu modo de funcionamento padrão. Então, deixa eu fazer uma referência a essa questão do padrão e do idiosincrático, né? Idiosincrático. Todo mundo aqui dorme, isso é padrão. Agora, dentro do ato de dormir, a gente tem muita variação. Tem pessoas que dormem cedo, pessoas que dormem tarde, pessoas que dormem muito, pessoas que dormem pouco,
pessoas que dormem o tempo inteiro, pessoas que acordam, têm um sono picotado. Então, tem muita variação dentro do sono. Então, pessoal, é muito importante a gente ver sempre aquilo que é específico e individual e aquilo que é padrão. Tá? É sempre bom a gente dar uma olhada nessas duas coisas. E Beck também diz que é simplista caracterizações dicotômicas relacionadas a TCC, comportamento e cognição, afeto e cognição, passado e presente, tratamento de curto e longo prazo, técnicas / relacionamento, consciente e inconsciente, dimensões internas e externas, e o motivo do qual isso é simplista é que a TCC acredita em tudo isso, ok? Visões dicotômicas, quase sempre, elas são visões distorcidas, né? Então, é muito complicado a gente colocar dessa maneira, de uma maneira dicotômica. Isso acaba atrapalhando, inclusive, a compreensão do que é a terapia cognitiva. Eu vou dar só um exemplo de passado e presente. Então, a gente fala muito que a TCC ela é focada no aqui e agora. Ora, peraí, eu já escutei muito professor falando isso. Se ela é focada no aqui e agora, então ela é focada no presente. Então, ela desconsidera o passado. Verdade? Mentira. Não é verdade isso. A TCC, ela considera... Eu só gosto de trocar a palavra passado por memórias. Tá? Porque o que fica do passado é justamente as memórias. Então, você tem uma compreensão, você tem uma abstração seletiva daquele momento, a memória também seleciona informações nessa situação, e aí é isso que vai ficar. Não fica o passado, o fato, fica as memórias que você conseguiu trazer desse passado. Certo? E elas são fundamentais para os esquemas que você vai desenvolver. Então, elas são muito importantes. A partir daí, você cria os esquemas e elas vão exercer uma influência sobre você. Ok? Então é muito complicado a gente falar sobre isso. A Aline quer falar sobre o que o Diogo Lara fala? Abre o microfone, Aline, para dar sua contribuição. Em outro momento, tá tímida ela. Tá? Então, pessoal, são as memórias que são relevantes, que exercem influência sobre você. Diogo Lara, ele é um neurocientista, muito conhecido, ele tem vários cursos no Rio de Janeiro, não é isso, Aline? A Aline faz vários cursos de Diogo Lara. Olha, é resistência, João, que a Aline está apresentando. A Aline está dizendo que é isso mesmo. A conceitualização cognitiva fornece estratégias para corrigir esses conceitos mentais distorcidos. Eu costumo dizer que a conceitualização cognitiva, ou conceituação cognitiva, é um mapinha que a gente cria do paciente. A gente cria um mapinha sobre o modo de funcionamento do paciente. Então, se você pega um formulário de conceitualização cognitiva ou de formulação de caso clínico, lá vai ter gatilhos, pensamentos, crenças intermediárias, crenças centrais, vai ter também mantenedores dos padrões comportamentais. Então, você vai criar um mapinha sobre o seu paciente. A partir do momento que você tem um mapa, você pode começar a trabalhar em cima disso. Então, eu costumo dizer que tudo na vida parte de 3 condições, tá? A avaliação, não está aqui no slide, mas quem quiser anotar isso é relevante, importante, você não vê muito em livro também, isso que eu vou falar. A avaliação, planejamento e execução. E a TCC é exatamente isso. O paciente chega, aquela entrevista que você faz é uma avaliação, você está montando aqui um mapinha do seu paciente. Ou o inventário que você utiliza, ou o formulário que você utiliza, é uma avaliação. Avaliou, teve a compreensão, você vai fazer o planejamento, você vai planejar, peraí, o que é que eu vou fazer com o meu paciente para poder conseguir melhorar, né, a qualidade de vida dele, ou fazer com que ele saia desse quadro clínico. Posteriormente a isso, você vem com a execução, você vai executar as ações para poder você conseguir ter um bom resultado para o seu paciente, tá? Mas só para mostrar que tudo é assim, o médico, você chega lá com um coronavírus, tá? O médico ele vai avaliar os sintomas que você tem. E aí ele vai planejar as ações. A partir da gravidade do que ele está vendo do caso, ele vai fazer um planejamento. E depois ele vai fazer a execução. Se for muito grave, ele vai entubar. Se não for, vai mandar ir para casa e tomar, sei lá, antigripal. E assim por diante. O borracheiro, ele faz exatamente a mesma coisa. Você chega lá, ele vai olhar o pneu do seu carro. E ele vai avaliar qual é o problema. E aí ele vai te dar as opções. Eu vou fazer um remendo aqui, eu vou fazer uma vulcanização. Ele está planejando ali o que é que ele vai executar. E em seguida, ele executa. E, pessoal, tudo na vida é assim.
Entendeu? Tudo na vida desse jeito. Então, esses 3 conceitos, para poder a gente conseguir trabalhar, eles são muito importantes, né? A gente fala de avaliação, planejamento e execução. A Camila fez um comentário aqui. Para quem se sente perdido nesse processo de conceituação, sugiro o curso. A Camila está sugerindo, fazendo propaganda para mim, tá, pessoal? O meu curso que é extremamente prático, né? E, inclusive, fala de roleplay. Tem roleplay com Vinícius. Tá certo? Obrigado pela propaganda, Camila. Para quem quiser, então, o curso de conceituação, segredos da conceituação cognitiva, a gente pode disponibilizar. Tá? Não, eu sei que você fez o curso. Eu sei que você fez o curso e gostou. Agradeço a propaganda de todo jeito. Voltando aqui para os slides. Pessoal, até aí tudo tranquilo? Eu sei que é muita informação, né? Tá tranquilo até aqui ou tem alguma dúvida? Tá ok. Beleza. Então vamos lá. E aí Beck, olha só. A gente pega aquele livro da Judith Beck, lá aparece que todo o tratamento é feito a partir daquela estrutura que a Judith Beck disponibiliza ali nas aulas dela, no livro dela, tá? E o próprio Beck, também no Poder Integrador, que é o material que eu estou usando para poder executar boa parte dessa aula aqui, ele diz o seguinte: em casos de transtornos graves, as técnicas e estratégias não podem ser implementadas da mesma maneira como nos transtornos clínicos leves e moderados. O próprio Beck diz que não dá certo você fazer essa aplicação, tá? Então, aqueles conceitos mais simples da terapia cognitiva não vão funcionar, por exemplo, para transtorno de personalidade. Tem um livro, inclusive, do Beck, que é Terapia Cognitiva para Transtornos da Personalidade. E aí tem o capítulo que fala de transtorno de personalidade antissocial. E é bem interessante a postura dele, né? Que é uma coisa que a gente vai falar muito nesse curso. Postura, estilos terapêuticos, como você conduz esse processo. E aí ele recebeu um paciente por ordem judicial e o paciente simplesmente sentou no consultório dele e não falou nada. Na segunda sessão, o paciente levou um jornal e ficou lendo o jornal. Na terceira sessão, Beck insistindo para poder conversar com ele, ele disse: amigo, vamos fazer o seguinte, você está recebendo, o Estado está te pagando por essa sessão, você fica aí ganhando seu dinheiro, você faz o que você quiser e eu fico aqui lendo meu jornal. E o Beck olhou para ele e disse assim: meu amigo, você é muito burro. O Beck falou isso, está lá no livro, quem quiser pode dar uma olhada. E, lembrando, ele tinha transtorno de personalidade antissocial, para quem não sabe o que é o vulgo psicopata, tá? E o cara disse: como é que é? Ele disse: você é muito burro. Ele disse: por que eu sou burro? Ele disse: olha, a minha sessão é caríssima. Tá? Eu tenho um filho de espera de várias pessoas me pagando muito caro para poder atender. Você tem de graça e não está aproveitando. Tá? Eu posso te ajudar no que você quiser. E você não está aproveitando esse momento para poder te ajudar. E aí ele parou, pensou e ele começou a relatar um problema amoroso que ele tinha, pediu ajuda em relação a esse problema amoroso. Certo? Então, essa postura de Beck é bem diferente do convencional da terapia cognitiva. Você imagina chamar alguém de burro, você imagina, isso é quase que inconcebível para a gente, né? Mas ele achou prudente, diante da situação e do caso clínico que ele estava atendendo, ele utilizar, quem quiser, dar uma olhada no livro que está lá, essa informação. Tá? Isso é o que a gente chama, ele chama de estilo confrontador, certo? Esse aí ele pegou pesado no confronto, mas é estilo confrontador aí nesse caso. Então, os terapeutas, nesses casos, estão usando novos formatos de tratamento, e a terceira onda é que vem surgindo, trazendo esse novo formato de tratamento, ok? Se a gente estivesse falando da terapia cognitiva em condições normais, nesse momento agora, eu estaria falando sobre as características definidoras do TCC, que o pensamento ele pode ser identificado, pode ser monitorado e pode ser modificado, né? Identificado, monitorado e modificado. Tá? Mas aqui a gente não vai falar sobre isso. Tá? Isso é bem do básico da TCC. Então, todos nós aqui já sabemos que o pensamento ele pode ser identificado, monitorado e modificado em seguida. Ok? Mas Beck ele traz uma coisa que ele chama axiomas. Axiomas é uma estrutura de uma ciência, é o que caracteriza uma ciência.
E ele tem os axiomas da terapia cognitiva que são bem pouco conhecidos e são de extrema relevância que um terapeuta cognitivo conheça. Ok? Então, vamos falar um pouquinho desses axiomas. Então, vamos lá. São 10 axiomas, tá? Pessoal, se estiver muito rápido, vocês podem falar que eu dou uma brecada. Então, vamos lá. Primeiro axioma. O principal caminho do funcionamento ou da adaptação psicológica consiste de estruturas de cognição com significado denominados esquemas. Tá? Significado refere-se à interpretação da pessoa sobre um determinado contexto e da relação daquele contexto com o self. Ok? Então, as pessoas elas vão estruturar, vão chegar a conclusões, como eu falo, vão dar sentido às suas experiências, e aí ela vai ter um esquema. E o esquema vai exercer uma grande influência sobre as suas condutas, sobre as suas emoções e sobre as suas condutas. Diego, as pessoas se dão conta disso, se dão não. Tá? Uma vez que você adquiriu a experiência, o tempo vai passando, você nem lembra do fato mais. Mas a conclusão que foi tirada vai exercer uma grande influência sobre você. Ok? Então é importante a gente se dar conta que o esquema, ele exerce essa influência sobre nós. E a gente tipicamente não percebe. Tá? Dia que você está falando que isso é inconsciente, estou falando que é inconsciente. Mas a gente vai ver que o conceito de inconsciente ele muda um pouco. Deixa eu trazer aqui um conceito. Na aula de hoje eu não vou falar exatamente sobre esse termo, mas eu acho que é importante eu falar logo, já que eu citei inconsciente. O conceito de inconsciente de Beck é diferente do conceito de inconsciente de Freud. Né? Freud ele fala muito como se fosse uma estrutura, que as coisas fossem depositadas lá, né? Então, e ali ela começa a exercer influência sobre você. O Beck ele pegou muito emprestado um conceito de processos implícitos. Então, a gente está falando de processamento de informação, como o João disse. Então, a gente tem uma série de funções cognitivas implícitas que a gente nem se dá conta que a gente executa. Eu vou dar só um exemplo de uma: identificação facial. A identificação da estrutura de 2 olhos, um nariz e uma boca, como sendo uma face, ele é um processo mental. Tá? E a gente não percebe que a gente executa. Então, é tanto que, às vezes, você olha um carro e você consegue identificar um rosto ali, você consegue, às vezes, até identificar a emoção. Tá? Você consegue atribuir emoção alegre, triste. É muito comum você falar em carro agressivo, né? O carro tem uma cara de raiva, tem uma cara agressiva. Então, você está atribuindo emoção. Não existe raiva, de fato, no carro. É sua cabeça interpretando. Uma interpretação mental. Ok? Esse processo é chamado de processos implícitos. Ok? Então, isso é um processo implícito que exerce influência sobre você e você nem percebe. Você nem se dá conta que você faz identificação facial. Mas isso pode ser perdido. Um AVC pode fazer com que você não identifique rostos mais. Ok? João fez uma pergunta, fez um comentário. Deixa eu ver aqui, João. Nós selecionamos aspectos da memória e o condicionamento pavloviano é controlado por memórias implícitas. Exatamente. João, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tá? Já que você é um cara sabido. Beck ele faz uma atribuição dos processos de abordagens com os níveis cognitivos. E aí ele fala que a psicologia comportamental está vinculada a um nível cognitivo, entre aqueles que eu vou falar lá na frente, de pré-consciente, consciente e metacognição. Você tem ideia de qual, João? Pré-consciente? Ele faz uma relação da abordagem comportamentalista como estando associada naqueles 3 níveis de cognição: pré-consciente, consciente e metacognição. Você tem ideia de qual que ele associa? Pré-consciente. Pré-consciente. Ele dá a entender que os processos de condicionamento eles não são percebidos, ou seja, estão muito mais vinculados ao pré-consciente. Eu vou falar inconsciente para ficar mais claro para vocês, tá? Ou inconsciente, do que é um processo consciente, ou seja, as associações e condicionamentos comportamentais, certo? Comportamentais, que nós adotamos e nós adquirimos no decorrer da vida, está muito vinculado ao inconsciente. Olha só que interessante isso. O que acaba fazendo uma relação, né, nesse caso, em algum grau, com a psicanálise. Não é a mesma coisa, porque a gente está falando de processos implícitos, mas, querendo ou não, existe uma relação justamente com o não percebido, aquilo que você não consegue realmente se dar conta. E quando você pega pacientes que fizeram condicionamento, você percebe exatamente isso. Tá? Ele não consegue compreender, por exemplo, eu vou dar um exemplo, um paciente meu que ia no shopping, toda vez que ele ia no shopping tinha ânsia de vômito, ele não consegue entender como é que isso acontece. Que lógica é essa? Entendeu?
se me permite, faz muito sentido, Diego, até porque se você for ver a crença subjacente, que são definidas como exatamente aquelas, tanto como regras, como pressupostos, se você comparar para ver, elas são um nível abaixo, né? Ou seja, um nível mais pré-consciente, que controla o comportamento do indivíduo, no caso, por generalização de estímulo, muitas vezes. E se você for notar, o conceito de crenças intermediárias de pressupostos, ele é o mesmo conceito de contingências ou os mesmos conceitos também de autocontingências, né? Então, se você for ver essa relação, o que é uma contingência? É uma relação de sim, então. O que é que o paciente faz? Se eu fizer isso, então gera isso. Então, é o mesmo, para a verdade, é a mesma. Só que ele é controlado por variáveis do passado dele, né? Por experiências. Isso. Então, é praticamente o mesmo conceito. Exatamente. Tá, não sei se todo mundo conseguiu cumprir. João, você desliga o microfone, por gentileza? Tá. O que o João está querendo dizer é que a maneira de manifestação da contingência, que é um conceito comportamental, é exatamente a mesma das crenças intermediárias, né? Quando a gente pega as suposições, o que é uma suposição? É uma manifestação do tipo sim, então, se eu não estudar o máximo que eu posso, então serei reprovado. E ele está falando que contingência entra exatamente na mesma lógica de manifestação. E o João está correto em relação a isso, né? Continuando. Axioma 2. A função de atribuição de significado, né, tanto a nível automático como deliberativo, é controlado pelos sistemas psicológicos. O significado ativa estratégias para adaptação. Então, você vai fazer, como eu tinha comentado, você vai dando atribuições a uma série de contextos, né, e a partir daí, isso vai influenciando suas emoções e comportamento. A gente vê que ele faz muitas vinculações de axiomas com esse ponto aqui, a partir de agora, tá? E aí isso é controlado pelo sistema psicológico, aí a gente vai ver mais na frente aqui pelos esquemas prioritariamente. Axioma 3. As influências entre sistemas cognitivos e outros sistemas são interativas, ou seja, você está recebendo e mandando informação para vários sistemas, ok? Inclusive seu corpo também, né? Então, na síndrome do pânico, isso acontece de maneira muito clara e muito evidente. Na verdade, a lógica, inclusive, da síndrome do pânico, do transtorno do pânico, ele é bem interessante. Você primeiro tem uma ansiedade qualquer, por outro motivo. Então, eu vou pegar aqui uma condição clínica, né? Claro, eu vou fazer as modificações para poder não expor o paciente, nem nada do tipo. Mas, uma vez tinha um rapaz que eu estava atendendo, que tudo começou assim. Ele estava no cinema, vendo um filme, e passou uma cena que gerou uma forte emoção nele. Era a cena do falecimento de alguém. E nessa forte emoção, ele percebeu que o coração dele estava batendo muito forte. Certo? Começou a prestar atenção no coração, tá? Ficou hipervigil, nesse caso. Ele começou a perceber, começou a aumentar a frequência cardíaca. A primeira coisa que ele pensou foi: estou morrendo, eu vou morrer. E aí ele começou a prestar mais atenção, começou a ficar mais tenso e fortaleceu a crença: eu estou morrendo. Ficou muito ansioso e saiu descendo as escadas gritando: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Certo? Então esses sistemas, eles são interativos, eles estão interconectados. Seus esquemas, seu pensamento está conectado à sua fisiologia e a outros processos cognitivos também, e vão exercendo influência mutuamente. A gente vai ver isso de pouquinho em pouquinho. Cada categoria de significado tem implicações que são traduzidas em padrões específicos de emoção, atenção, memória e comportamento. Isso é denominado de conteúdo cognitivo. A partir do momento que você tem um esquema, ele começa a governar toda a sua estrutura psicológica. Memória, atenção, padrões comportamentais. Por isso que, às vezes, alguém que tem um rendimento esportivo muito bom, numa situação ansiogênica, vai muito mal, tá? Eu acompanho muito Fórmula 1, eu sou fã de Fórmula 1, para a sorte de Aline, né? Porque futebol é o terror da mulherada, né? O marido toda quarta, sábado e domingo, estava focado no futebol. E tem um piloto chamado Lewis Hamilton, que é o melhor piloto da atualidade, possivelmente será o melhor piloto da história.
Mas Lewis Hamilton, ele surgiu como um dos principais pilotos, né? Ele já surgiu sendo assim, um grande piloto. E ele era, de fato, muito bom, corria super bem, a não ser quando ele estava muito, muito ansioso. Então era típico Lewis Hamilton bater, cometer erros bobos nesse momento. Tá? Temos outro exemplo, o 7-1 do Brasil, que aí teve no jogo contra a Colômbia, Neymar se machucou, isso possivelmente gerou desconforto emocional nas pessoas, no jogo dos outros jogadores, e aí o Brasil que levou aquele 7-1, e não tinha realmente, os jogadores não eram tão ruins assim para levar uma goleada tão grande. 2-0, eu acho que era justo, mas 7-1 realmente não era. Mas é a estrutura psicológica interferindo em todo o processo, tá? Isso mexe com sua atenção, isso mexe com a memória, isso mexe com o comportamento, isso mexe com a filosofia, com a fisiologia, de modo geral. Tá? A gente sabe disso intuitivamente, mas quase sempre isso não é falado. Inclusive, a atenção é selecionada a partir dos nossos esquemas também. A gente seleciona aquilo que a gente está pensando. Um exemplo muito típico é de quando você vai comprar um carro. Você nunca viu um carro específico. Quando você decide comprar o carro, você vê o carro em todo lugar. Então, você começa a selecionar a sua atenção, o esquema, o pensamento específico, começa a fazer a seleção das informações. Axioma 5. Embora os significados sejam construídos pela pessoa, e nós é que construímos os nossos significados, eles são corretos ou incorretos. Opa, peraí. Tá, Dia, como assim? Eles são corretos ou incorretos? Relacionado a um contexto específico, tá? Então, em relação a um determinado contexto ou objetivo. Então, eu posso dizer que o significado que você deu, ele é correto ou incorreto, ou eu prefiro falar de vantajoso ou desvantajoso, de acordo com o contexto. Tá certo? Kimberly, tudo isso tem no livro que eu citei. Tá? Deixa eu ver aqui, eu li só um pedaço do livro que ele falou. Tudo isso é no livro que você citou, porque tem umas coisas bem complexas aqui que faz parte. É complexo mesmo. Kimberly, como eu tinha dito, o conceito ele não é tão simples, mas que a gente pode ir digerindo, e eu vou deixar 20 minutinhos para poder explicar coisas que vocês não conseguiram compreender, tá certo? Então, vamos voltar. Então, são corretos e incorretos em relação ao contexto, e quando ocorre uma distorção cognitiva ou pré-concepção, os significados são disfuncionais ou mal adaptativos. Por quê? Porque geram, está sendo naquele contexto que eu falo muito dos cursos TCC, de vantagem e desvantagem. Então, assim, ele vai ser incorreto porque ele está gerando desvantagem para você. Axioma 6. Os indivíduos são predispostos a fazer construções cognitivas falhas específicas. Todos nós cometemos distorções cognitivas, temos distorções cognitivas. A nossa cabeça ela falha muito, não é pouco, tá, pessoal? E nós somos predispostos a essas falhas. Estas predisposições são denominadas de vulnerabilidades cognitivas. Até um termo já bem comum, bem típico da TCC, a gente fala em vulnerabilidade, né? Agora a gente fala muito ligado a transtornos ansiosos. E aí Beck ele amplia isso. Então, assim, toda vida que tiver aí uma falha cognitiva, ele está falando ali de um ponto vulnerável cognitivamente. Especificidade cognitiva e vulnerabilidade cognitiva estão interrelacionados. Axioma 7. A psicopatologia resulta de significados mal adaptativos, ou seja, aquilo que a gente estava falando da construção dos significados. A psicopatologia, ela se caracteriza por uma falha na construção desses significados. Ele construiu de maneira inadequada o significado. E aí isso começa a trazer um prejuízo para ele. Essa construção é em relação ao self, a si, a ele mesmo, o que ele pensa acerca dele, ao ambiente, tá? O que ele pensa dos outros ou do ambiente de modo geral, e o que ele pensa acerca do futuro. Bem tríade cognitiva, certo? E juntos, né, como diz aqui mesmo o termo, são denominados de tríade cognitiva. Cada síndrome tem significados mal adaptativos específicos que eu já falei agora há pouco. Então, você pega pessoas com um quadro depressivo, ela tem formas de pensar muito semelhantes. Pessoas com síndrome do pânico têm formas de pensar também muito semelhantes. Pessoas com TOC têm formas de pensar muito semelhantes também. E aí é interessante, né, se a gente começar a compreender esse padrão. Diego, mas você não disse que às vezes os transtornos são específicos? São, mas como eu disse, tem o que é padrão e tem o que é específico. A gente tem que olhar para os dois. Tem que olhar aquilo que é padronizado e aquilo que é idiosincrático de cada um. Vamos lá. Agora, talvez não. Não, fica mais polêmico. Há dois níveis de significado, público e privado, bem comportamentalista.
tá? Que a gente tem eventos públicos, né? Eventos que são compartilhados, que todo mundo tem acesso, e eventos privados são eventos que só você tem acesso. Exemplo, pensamento, dor, emoção. Eu posso ver alguém expressar dor, mas eu não posso sentir a dor dele. A experiência não é compartilhada, tá? Assim como o pensamento, eu posso inferir pensamento, mas eu não tenho como ler, como ver o pensamento da pessoa. E agora vamos para o ponto mais que costuma dar um debatezinho, tá? Assim como Freud, Beck, ele fala de alguns níveis de cognição. E ele diz que, na verdade, a classificação real é pré-consciente, ou não intencional, ou automático, ou seja, tudo que não é percebido ou automático, ele está caracterizado como pré-consciente, tá? Mas tem relação com a teoria de Freud? Em um grau, sim, tem essa relação. Porque Freud, ele está falando justamente de processos mentais, que ele dá um outro sentido, de como surgem, de como se formam esses processos mentais, mas que exercem influência sobre você. E nós temos uma infinidade de processos mentais que exercem influência sobre nós, e a gente não percebe. Mas, Diego, por que a gente não percebe? Por economia. O nosso organismo, ele precisa economizar tempo. Eu não tenho como ter consciência de tudo. Tá certo? Eu estou aqui falando um bocado de coisa, eu nem presto atenção direito, muitas vezes, em como está saindo. Só está saindo, é automático. Isso aqui. Certo? Eu vou falando, vai ativando aí, vai fazendo vínculos mentais aí e associações na cabeça de vocês, e vocês não têm controle consciente nenhum sobre isso. Ok? Então, por isso que ele chama de pré-consciente. Mas ele chama de pré-consciente justamente porque pode ter acesso, você pode parar e começar a olhar esse processo, a gente vai ver isso na metacognição. Nós temos o nível consciente, a gente tem uma série de informações e características nossas que a gente consegue ter acesso consciente. Tá? Eu consigo, por exemplo, pensar e raciocinar sobre uma ação que eu vou executar algumas vezes, tá certo? E aí nós temos o nível consciente. E temos o nível metacognitivo, e aí justifica o nome da minha clínica, de metacognitiva. Inclui respostas realistas ou racionais. Beck ele coloca muito que a metacognição é como se fosse o suprassumo, né, das funções cognitivas. É basicamente você parar, prestar atenção às suas próprias funções cognitivas e responder a elas. Ok? Então eu posso fazer isso. É justamente eu parar e responder racionalmente acerca do que está acontecendo comigo mesmo. Então, inclui respostas realísticas ou racionais adaptativas. Tá? Deixa eu ver aqui, Janoís fez uma pergunta. Sobre o pré-consciente. Sim, ele faz a relação de pensamentos automáticos com o pré-consciente. Entendeu? Na verdade, se você for parar para pensar, Janoís, o pensamento automático quase sempre, no momento que ele é ativado, você não identifica ele. Como é que a coisa costuma acontecer? Você presta atenção à emoção, porque a emoção ela é consciente, você tem acesso consciente a ela, e ela te leva ao pensamento automático. Entendeu? Então você consegue ver qual é o significado da emoção que você tem. Tá? Por isso que é pré-consciente. Olha só, é algo que eu não tinha acesso consciente e de repente eu passo a ter. Ok? Então, tem uma série de funções cognitivas aí que eu posso ter acesso consciente a elas. Tá? João disse também que usou. No doutorado também eu falo sobre esse processo, João, assim como você no seu, tá? Diego, a Aline, que é um exemplo de metacognitivo, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui de um exemplo. Às vezes, por exemplo, um paciente com síndrome do pânico, vou pegar esse exemplo, tá? Ele está começando a ficar ansioso, está começando a ficar tenso, aí ele consegue parar, identificar a sintomatologia, identificar qual é o processo mental que está ativado. Opa, peraí, eu estou pensando em tal situação, eu estou pensando, eu estou me sentindo culpado, foi ativado culpa, foi ativado isso, e aí ele pode começar a fazer o questionamento a partir daí. Então ele começa, eu faço muita metáfora como se fosse um observador externo. Eu estou aqui de fora, prestando atenção em mim, e vendo como é que está o meu modo de funcionamento. Em consultório, eu até peço para os pacientes fazerem exatamente assim. Se observe de fora. Fique de fora observando você mesmo. E veja o que é que está correto, o que é que está errado, o que é vantajoso, o que é desvantajoso. Como se fosse um colega observando o outro. Eu faço exatamente eu dou exatamente essa orientação. Tá certo, Aline?
Não, roleplay não sei, pode funcionar como, assim, eu posso usar de estratégias metacognitivas no roleplay, mas não necessariamente será uma metacognição, tá? Porque na metacognição eu tenho consciência disso, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho consciência que eu estou aqui parado, olhando as minhas funções cognitivas e prestando atenção a elas, ok? Então eu paro e observo o meu funcionamento cognitivo. Então, é uma função que observa as outras funções cognitivas. Alguém aqui já fez isso? De ficar prestando atenção no próprio funcionamento cognitivo, na atenção, por exemplo? Poxa, minha atenção está direcionada para cá, mas eu quero para cá. Então, assim, ficar prestando atenção nas funções cognitivas. Vou ver aqui se alguém comentou mais alguma coisa. A culpa o João está botando aqui, sim, parece um palco com várias pessoas, né? É exatamente isso. Então é como se fosse um processo de observação. Tá, pessoal? Dúvidas sobre esse processo? Todo mundo concorda? Todo mundo consegue perceber em você mesmo o pré-consciente e a metacognição? Isso é visível para vocês ou não? Parece que o pessoal está em dúvida, não está respondendo. Natália consegue perceber, né, Natália? Então tá. A metacognição ela é uma ferramenta, pessoal. Quanto mais a gente utiliza, melhor a gente fica. Certo? Só que a gente não costuma usar muito, na verdade. Não costuma parar para poder usar conscientemente a metacognição. É isso que eu estava querendo dizer. Então a gente usa, às vezes, de maneira intuitiva, né? Simplesmente sai, a gente usa, mas é muito bacana quando a gente consegue usar de maneira consciente, tá? Eu paro e digo, não, peraí, deixa eu ver aqui o que é que eu estou pensando, por que eu estou pensando e que outras alternativas eu teria. E aí é muito bacana quando, de fato, eu consigo fazer isso. Voltando para os axiomas. Axioma 10. Os esquemas evoluem para facilitar a adaptação de uma pessoa ao ambiente. E são, nesse sentido, estruturas teleonômicas. Então, o que é que quer dizer isso? Seguinte, todo pensamento, e aí foi até uma pergunta que eu fiz nas enquetes lá do Instagram, todo pensamento ele é funcional, todo esquema é funcional, todo esquema ele funcionou na sua vida para alguma coisa, tá? Então, o garoto que apanhou muito do pai, ele pode desenvolver, de repente, um esquema de desconfiança em relação às pessoas. Ora, o pai é a referência de verdade, é uma referência para esse garoto, né? E, de repente, essa pessoa está maltratando ele. E aí ele pode, adaptativamente, criar uma regra, um pensamento que eu não posso confiar nas pessoas, ok? O problema é quando ele começa a generalizar as informações, tá? Então ele acaba generalizando. Então todo esquema ele começa por uma estrutura adaptativa. Você se adaptou a um contexto específico. Mas, infelizmente, por 30 motivos diferentes, você acaba generalizando. E aí é onde vem os quadros clínicos. Quando você tem esse pensamento de maneira discriminada, isso é até saudável. Poxa, eu não posso confiar em fulano. Tá? Agora, quando você generaliza o processo, aí é onde realmente a gente tem um problema e a gente pode vir a desenvolver os quadros clínicos. Ok? Tranquilo até aí, nesse processo adaptativo? Então, todo esquema que você venha desenvolver, ele algum dia na sua vida ele foi funcional e ele gerou vantagem para você. Gerou benefício. Saindo dos axiomas, tá? Beck ele fala dos processos cognitivos automáticos. Tudo isso, os esquemas, os pensamentos automáticos, eles são processos que a gente não para pensar. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, tem um conceitozinho muito bacana chamado de heurística. Tá? Heurística é muito bacana da gente conhecer e da gente ver. Que são justamente processos automáticos. Então, assim, a gente comete uma infinidade de erros cognitivos por conta dessa economia cognitiva, né? Como a gente não pode pensar em tudo, então ele vai facilitando para a gente, tá? E a gente vai fazendo tomada de decisões baseadas nesse processo. Então, processos cognitivos automáticos, a revolução cognitiva gerou inúmeros achados e conceitos empíricos que parecem corresponder a muitas observações clínicas de processamento cognitivo automático, ou seja, foi identificado que existem os processos cognitivos automáticos. Ou seja, uma série de funções cognitivas são inconscientes mesmo. Tá? A psicologia cognitiva, inclusive, usa o termo inconsciente cognitivo. Ok? É um termo que a própria utiliza para poder fazer referência. Vamos só ajeitar aqui os slides.
Os termos inconscientes cognitivos e pensamentos automáticos apresentam muita coisa em comum, eles são bem parecidos. O automatismo do pensamento automático sugere que ele funciona no nível pré-consciente, que foi o que Janoís falou agora há pouco, né? E a lógica do trabalho do terapeuta cognitivo-comportamental é tornar o pensamento automático consciente através de técnicas cognitivas. Olha só, toda vida que um paciente chega no consultório, o que é que você vai fazer? Você vai usar um RPD com ele, tá? Ou você vai ver, você vai tentar ajudá-lo a identificar qual é o pensamento que ele tem diante de uma situação. O que é que você está fazendo? Você está pegando um pensamento que ele não consegue identificar, certo? Que é inconsciente, e está tentando trazer para a consciência, para ele ter acesso a esse consciente. Até quando a gente fala de atendimento infantil, a gente fala de técnicas de acesso. A gente usa exatamente esse termo. Concorda, Amanda? Amanda que é terapeuta infantil? Não é esse o termo mesmo? Técnicas de acesso. Então, assim, algo que está inacessível, tá? A gente vai tentar ter acesso a isso. Com um adulto, isso é bem fácil. Com a criança, nem sempre isso é tão fácil. E com pacientes adultos, nem sempre ele consegue identificar isso como sendo um pensamento. Ele identifica quase sempre como sendo a realidade. A gente tem que psicoeducar o paciente para ele entender que isso é um pensamento. Diego, psicoeduquei, não tem jeito. O paciente não consegue identificar. Aí eu faço o seguinte, eu recolho do diálogo. Eu recolho do que ele está me falando. E aí uma maneira, um termo que é muito comum, tá? É o eu acho. Porque eu acho que quase sempre ali nós temos crenças centrais ou pensamentos, tá? Vou ver aqui o que a Amanda falou. Requer muito manejo por parte do terapeuta para acessar uma criança. Requer mesmo. Tá? Coisa que para um adulto é fácil, e por isso que eu digo que o terapeuta infantil ele é um terapeuta ímpar por natureza, porque para alguns adultos você vai simplesmente perguntar e ele vai te responder. Para a criança não é assim. Você tem que realmente trabalhar muito para poder você ter acesso a esses pensamentos. Tá? E continuando, a percepção consciente é requisito para o controle consciente, ou seja, você só vai conseguir controlar a sua conduta e o seu comportamento se você tiver uma percepção consciente do que é que está acontecendo. Tá? É isso que a TCC fala. Lá na frente, no Poder Integrador, ele diz o seguinte, que o terapeuta cognitivo, ele está muito habituado a tentar trazer consciência, né? E aí ele disse, na verdade, a gente deveria se preocupar com duas coisas. Fortalecer esses processos, enfraquecer esses processos que são inconscientes, que você não tem acesso, a gente precisa enfraquecê-los, e fortalecer os processos conscientes. A gente consegue os dois, tá? O resultado do processo terapêutico é muito melhor. A natureza construtivista do significado, Meschenbaum definiu a perspectiva construtivista como a ideia de que os seres humanos constroem ativamente suas realidades. Eu já tinha falado isso nos axiomas, né? Nós construímos nossos pensamentos em interação com o meio, mas o significado quem dá somos nós. Diego, baseado em quê? Baseado um pouco na sua biologia, tá? Na sua genética, baseado um pouco na relação dessa genética com o ambiente e baseado também nos processos de generalização que ocorrem, ok? E tudo isso vai gerando significados. Quando você tem acesso a uma crença central sua, ou um pensamento automático, você tem acesso a essa conclusão de vida. Você viveu, concluiu, esqueceu, tá? Como é que você chegou a essa conclusão, e passa o tempo você é influenciado por essa conclusão sem ter acesso a ela. Chega um terapeuta cognitivo e te oferece acesso. Você agora consegue identificar, tá? Qual é a sentença, a frase que está dando uma ordem mental a você, e um terapeuta de esquema, por exemplo, ele vai acessar talvez até as imagens, né? Vai fazer com que você consiga lembrar das imagens e muitas vezes vem uma descarga emocional muito forte num momento como esse, ok? Então você vai fazer a construção, construir ativamente suas realidades pessoais e criar seus próprios modelos representativos do mundo e dar significado a todos eles e é guiado por eles, tá? E dependendo do grau de sofrimento gera resistência. Então se você tem uma crença, um padrão de crença, e é muito difícil ter acesso a esse padrão de crença, ou é muito difícil abrir mão desse padrão de crença, isso vai gerar sofrimento, e aí gera resistência. Próxima aula a gente vai falar bastante sobre isso. A terapia cognitiva, ela é mal interpretada, sendo considerada uma corrente realista. Muitas vezes se fala que a terapia cognitiva é uma corrente realista.
E Beck diz que quando a gente fala isso, a gente está interpretando de maneira equivocada, tá, a terapia cognitiva. Mas ela postula que o comportamento humano normal, teoricamente, depende da capacidade da pessoa compreender a natureza de ambiente social e físico dentro do qual está situado. Lendo aqui embaixo, postula que, ao mesmo tempo, a existência de uma realidade objetiva e uma realidade pessoal, subjetiva e fenomenológica. Ok? Então, novamente, ele dá a entender que existe essa realidade objetiva, mas que nós damos o significado dessa realidade, nós construímos as nossas impressões acerca dessa realidade. Tá certo? É interessante, é muito bacana, se a Amanda quiser abrir o microfone e falar um pouco sobre isso, é muito bacana quando eu pego jovens de 12 anos, 13 anos, e vou conversar com eles sobre política. Eles não têm nenhum tipo de vivência com os fatos históricos que aconteceram tempos atrás, impeachment de Collor, impeachment de Dilma, ou subida de Lula, ou ditadura militar, e eles têm conceitos formados sobre isso, baseado nas associações que eles fazem com as pessoas do qual eles estão vinculados. É muito interessante você ver exatamente isso aqui que está sendo dito, entendeu? Existe uma história, existe um mundo real, mas o significado é dado pela associação de quem está citando aquele exemplo, e não pelos fatos em si. Você percebe isso, Amanda? Você que atende adolescente e criança, ou João, que também atende adolescente? Totalmente, principalmente, Diego, quando a gente fala da influência familiar, né? Sim. A gente vê uma reprodução muito grande aí do que o pai, do que a família traz para esse adolescente, e eles reproduzem assim como se tivessem realmente vivenciado dentro daquela visão aquilo que ele está falando. Pois é. E convictos, né? Uma convicção extrema, às vezes, acerca de um conceito ou de outro, e defende arduamente, às vezes, aquele posicionamento. Sim, com certeza. É bem interessante. E convictos, absolutamente convictos. Muitas vezes gerando até uma certa resistência a qualquer tipo de argumentação acerca daquele conceito. Então é bem interessante a formação desses conceitos aí, e dessa construção dos processos psicológicos desses adolescentes. Então aqui, para dar um exemplo de tudo que eu estou falando, desse processo de construção, né, eu trouxe justamente o caso de estresse, muito semelhante ao que eu falei agora da síndrome do pânico. Então, quando uma pessoa experimenta estresse, a informação relevante aos esquemas prepotentes será abstraída seletivamente, tá? Então, as informações ele vai selecionar. A pessoa baseará a sua interpretação da situação inteira nesta abstração seletiva, tá? Então, ele vai pegar, ele vai selecionar informações do ambiente, ele vai interpretar a partir daí, e além disso, supondo a mesma entrada de dados, o estado psicopatológico moldará as interpretações. Então, ou seja, ele pega as informações e, dependendo do quadro clínico dele, ele vai mudar essa situação. Eu vou já citar um exemplo, tá? Muito mais sistematicamente do que o estado não psicopatológico. Eu vou citar esse caso, que é um caso muito antigo, então eu não vejo problema. É um caso de mais de 10 anos, e, como sempre, estou fazendo modificações desses quadros, né, dessas histórias. Então, vou citar um exemplo de um paciente que chegou no meu consultório dizendo que a mulher dele traía ele. E ele tinha algumas microevidências dessa traição. Quais eram as evidências? A esposa dele saía de casa de 3 horas da tarde. Primeiro, a história ele tinha tido um amante, tinha saído de casa. Um dia ele estava lá na casa com essa amante, e um colega ligou para ele dizendo que a esposa, a ex-mulher dele, estava aos beijos na praia. Ele brigou com essa esposa, né, porque ela estava fazendo isso, e eles voltaram. Anos se passaram, e o relato dele é que essa moça todo dia saía de casa de 3 horas da tarde, ela era manicure, ela ficava trabalhando de 3 às 10 da noite e voltava com dinheiro de 3 unhas. Tá? Em sessão, ele fazia uma pergunta: Diego, 3 horas, certo? Ele pensava assim: uma unha deve ser em torno de 1h30, tem 4 horas e meia, para 7 temos aí entre 2 horas e meia e 3 horas. Diego, 3 horas te lembra o quê? Tá? E aí ele mesmo respondia que lembrava o tempo de permanência no motel. Isso era diário, isso era todo dia. E eu pedi para conversar com a esposa,
E no dia que a esposa veio, aconteceu um fato muito inusitado, que a esposa veio carregada, veio um rapaz carregando essa senhora, botou no meu sofá. E eu olhei aquilo, achando muito esquisito, muito estranho, e perguntei para ela, eu falei, olha, eu não tenho como não perceber que a senhora tem um problema de locomoção. O que foi que aconteceu? Ela disse, meu marido não te falou? Eu disse, falou não. Ela disse, eu tive um AVC há 6 meses atrás, eu não posso andar. Eu disse, espera aí, eu não estou entendendo mais nada. Aí ela disse, o que é que você não está entendendo? Eu disse, seu marido contou uma história de que ele tinha arrumado uma outra pessoa e por conta disso vocês se separaram, né? E um amigo seu pegou você se beijando com outro cara na praia. Eu disse, aconteceu? Ela disse, mais ou menos. Eu disse, o que aconteceu? Aconteceu realmente essa outra pessoa. Diego, eu gosto muito desse homem, apesar de tudo. Tá? Mas eu estava chorando muito um dia, e meus filhos me vendo chorando, eu resolvi dar uma alegria para eles e levar eles para a praia. Mas na praia eu estava chorando, continuei chorando. Chegou um rapaz, sentou do meu lado, e começou a conversar comigo. E ele começou a me acalentar, dizendo que eu não me preocupasse, que ia dar tudo certo na minha vida, que eu ia dar um rumo. Foi quando essa pessoa passou, e aí viu a gente conversando, e foi dizer para o meu marido que a gente estava aos beijos. Falei, beleza. Seu marido disse que você sai de casa todo dia de 3 horas da tarde, e volta de 10 horas da noite com dinheiro de 3 unhas. Tá? E o marido tinha dito que toda vez que ela saía, passava um carro. E eu comentei, passa esse carro? Ela disse, você mora em casa ou mora em apartamento? Eu disse, moro em casa. Passa carro na sua rua? Eu disse, passa. Ele disse, na minha também. Eu disse, então é qualquer carro? Ele disse, qualquer carro. Ele disse que é alguém que eu vou sair. E eu falei, e esse dinheiro das 3 unhas? Ele disse, doutor Diego, eu tenho um AVC. Você acha que eu levo quanto tempo para poder fazer uma unha? As minhas amigas, elas estão me ajudando. Tá? Elas podem fazer com outra pessoa, mas assim, eu vou para lá, porque querendo ou não, um dinheirinho que eu ganho, eu rio, brinco, janto com minhas amigas, e meu filho vai me deixar, e meu filho vai me buscar. Ok, fiquei satisfeito com a história, chamei o marido novamente, né, numa outra sessão, cheguei e comentei, eu falei, olha, me diga uma coisa, eu sou mulher, ela tem dificuldades de locomoção. Como é que você acha que ela trai? Ele disse, agora pronto, agora isso não deixou de ser motivo para traição, passou a ser motivo para a mulher não trair. Então, olha a falha de interpretação nesse caso. Ele simplesmente omitiu uma série de informações, tá? E distorceu outras para poder confirmar a lógica de pensamento dele. Entendeu? No caso dessa pessoa em particular, ele tinha transtorno de personalidade paranoide. Né? E ele ia distorcendo uma série de informações sempre para poder justificar a crença de que alguém queria fazer mal a ele. Ok? Pessoal, definição de personalidade. Estamos chegando no finalzinho, tá? São as últimas definições da TCC. Então, personalidade é um construto composto que representa a soma total de ações, processos de pensamento, emocionais, necessidades motivacionais das pessoas, através dos quais ela, como organismo biológico, eu falei sobre isso agora há pouco, geneticamente programado, interage com o seu ambiente, influenciando e sendo influenciado por ele. E isso é personalidade. É o conjunto das funções cognitivas e características pessoais, tá, que exercem influência sobre o ambiente e é influenciado por ele. Ele ainda diz que personalidade é um padrão específico de processos sociais, motivacionais e cognitivo-afetivos, cujos estudos individuais constituem as diferentes áreas de especialização da pesquisa psicológica. Teoria cognitiva da personalidade. Beck e colaboradores sugeriram que os processos cognitivos, afetivos e motivacionais são determinados pelas estruturas e esquemas idiosincráticos, ou seja, aquilo que é específico a você, que constitui elementos básicos da personalidade. Ok? Então, você, como eu disse, você vai vivendo, tirando suas próprias conclusões de vida, e isso vai exercer influência sobre você. E é exatamente por isso que há diferença entre cada um de nós. E exatamente por isso que cada um de nós temos personalidades relativamente únicas. Mas lembrando, temos algo de muito semelhante também entre cada um de nós, tá? Então, temos aquilo que é padrão e temos aquilo que é específico. Esquema. O conceito de esquema foi adaptado com uma estrutura em torno do qual se existe a operação de vários outros sistemas psicológicos. Fazendo uma metáfora, o esquema é como se fosse o gerente do restante das funções cognitivas. É ele que ordena, é ele que guia, é ele que muda a sua atenção, é ele que muda a sua memória, né? O que você vai selecionar, o que você vai recordar, o que você vai evocar de sua memória, é o esquema que faz isso. Eu nunca me esqueço, um dia, que eu estava no shopping, e tinha um painel muito grande, era um painel, devia ter, eu acho que, sei lá, 5 por 10
5 metros de altura, 10 metros de largura, como se fosse onde está o Wall-E, muitos personagens. Né? Minha filha olhou, passou 3 segundos e disse assim, olha, papai, galinha pintadinha. Eu disse, aonde, pelo amor de Deus, você está vendo a galinha pintadinha? Ela disse, aqui, e ela apontou e foi precisa. A galinha pintadinha devia ter uns 10 centímetros no máximo, num painel de 50 metros quadrados. Entendeu? E, como ela todo dia via a galinha pintadinha, ela olhou, tá, e selecionou justamente aquela imagem. Ok? Os nossos esquemas fazem exatamente isso. É o caso do rapaz agora que eu citei, com transtorno de personalidade paranoide. Ele simplesmente organizou as funções cognitivas dele para direcionar a atenção para aquilo que confirmava crenças, tá? E simplesmente esqueceu, tem várias informações, claro, que eu não contei aqui, e simplesmente esqueceu evidências de vínculo, de afeto da esposa dele. Ok? Então, os nossos esquemas fazem isso. Os distúrbios de personalidade podem ser vistos como padrões de sistemas idiosincráticos, né? Idiosincráticos, que ativam esquemas mal adaptativos, e entende-se que o processamento esquemático ou de significação está controlando operações de sistemas psicológicos, já falei isso algumas vezes, né? Então, sempre ele está operando o restante das funções cognitivas. Os esquemas determinam a operação dos principais sistemas psicológicos, motivação, cognição, afeto, e os transtornos de personalidade são conceitualizados simplesmente como operações de sistemas hipervalentes mal adaptativos, coordenados como estilos, que é uma coisa que eu vou explicar depois, tá? Que são específicos de estratégias primitivas. O que é que significa dizer isso? Que todas as funções cognitivas, ou todos os estilos de personalidade que existem, eles tiveram uma função específica na nossa história evolutiva, né? É isso que Beck fala, tá? Então, sempre foi funcional. Então, o cara que é desconfiado com a esposa, que parece algo absolutamente disfuncional por conta do exagero da coisa, na sua história de vida tem uma funcionalidade, e por isso que está lá, por isso que a gente tem essa possibilidade. Então, assim, apesar de ser disfuncional com a esposa, tá, a desconfiança ela pode ter ajudado algumas pessoas em alguns contextos, e por isso que foi incorporado à nossa biologia. E a resistência, pessoal? Falei de TCC e tal, e a resistência? Para compreendermos a resistência, a gente precisava compreender todo esse processo que você tem até agora. Essa nova TCC, né? Cheio de novos conceitos, falando sobre os sistemas cognitivos, falando sobre todas essas influências, falando de fenomenologia, falando daquilo que é padrão e daquilo que é específico. A partir de agora, a gente começa a trabalhar com resistência. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Muito obrigado. E estou aberto a perguntas, de modo geral. Quem quiser, eu vou sugerir que as perguntas possam ser feitas no chat, tá? Eu tenho um tempinho ainda para poder a gente estar falando. E aí eu vou selecionando, a pessoa vai abrindo o microfone e a gente vai conversando, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Marilene, os esquemas muitas vezes são sabotadores, e especialmente quando somos sequestrados pelas amígdalas. Verdade, os nossos esquemas eles nos sabotam, porque muitas vezes a gente entra numa condição que a gente tem medo, a gente tem medo às vezes das consequências, né? Justamente porque por medo das consequências a gente perde muitas oportunidades, Marilene, então é verdade, tá? Deixa eu ver mais aqui. Janoise, Diego, sobre a personalidade, você teria algum outro artigo para aprofundar melhor? Janoise, olha, eu gosto muito do livro Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade. Ele tem todo um início sobre personalidade, ele fala sobre personalidade antes, para depois ele entrar realmente nos transtornos, entendeu? Então eu sugeriria o livro Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade para poder você realmente ter a compreensão de personalidade para a terapia cognitiva. Aline está dizendo que as sessões terapêuticas não serão mais as mesmas. Kimberly dizendo que a aula foi boa. Deixa eu ver se tem mais perguntas, pessoal. Vocês gostariam de trazer? Difícil o conteúdo, difícil de captar, difícil de entender. Como é que foi? Tem, Marilene. Tem. A Marilene está perguntando... Está pedindo para me explicar se tem alguma relação entre autoconhecimento e metacognição. Tem diretamente. Se você observar, Marilene, todas as abordagens comportamentais ou cognitivas, ela vai partir para esse ponto. Então, quando a gente fala em
em FAP, ela vai falar do CRB1, CRB2 e CRB3. O que é o CRB3? É o autoconhecimento. É você se conhecer o seu funcionamento, no caso da FAP, comportamental. No caso aqui da metacognição, é exatamente a mesma coisa, só que a nível cognitivo. Você vai ter conhecimento das suas funções cognitivas, como é que você funciona, entendeu? O bacana, eu cito que você passa a ter um controle melhor. Eu vou dar aqui um exemplo pessoal. Raiva, nem sempre acontece isso, mas algumas vezes, quando eu faço expressão de raiva, eu faço porque eu quero fazer. Tá? E aí, um exemplo que aconteceu um tempo atrás, foi uma vez que eu fui em um hospital, e lá estava constando que eu não tinha pago o plano de saúde, eu tinha pago o plano de saúde, e aí eles pediram que eu fosse buscar o recibo fiscal, o recibo de pagamento. Fui buscar o recibo de pagamento. Voltei em casa, mostrei para a moça olhou lá no computador e disse que eu não ia ser atendido, porque ainda estava constando alguma coisa de errado lá. Eu tentei ser bem assertivo, dizendo que era um absurdo, algo do tipo, mas falei de uma maneira bem tranquila. Olha, não é possível, eu paguei tudo, está tudo certo, aqui você viu aí, o que você está dizendo aí que não está pago, está aqui, na minha mão. Mas no sistema está constando que você não pode ser atendido. E aí eu falei, bom, já argumentei, já usei de assertividade, não funcionou, vou usar raiva. E aí eu dei uma tapa na mesa, nesse dia. Eu precisava realmente do atendimento. E aí eu disse, como é que pode eu não ser atendido aqui? Eu só saio daqui agora quando for atendido. 2 minutos depois eu fui atendido. Tá certo? Então eu usei a raiva, nesse caso, de maneira racional, porque eu vi que, usando a assertividade, não ia funcionar. Então, entra um pouco nesse processo de autoconhecimento e de controle, realmente, das suas ações. Tá? Vou ver aqui mais alguma pergunta, mais alguma coisa que falaram. E ele está dizendo que o conteúdo é um pouco complicado. Peraí. Renata Zincala foi boa. Compreensível demais. Renata quebrou muitos conceitos, preconceitos em relação ao TCC. Terapia cognitiva dos transtornos da personalidade, certo? Ele está no slide, sim. E ele está dizendo que o conteúdo é complicado, mas de alguma forma você conseguiu explicar de modo que ficasse um pouco mais fácil, né? Não ia falar nada disso na graduação. Na graduação é bem pouco provável que você escute, porque a gente está sempre tentando simplificar, né, Kimberly, na graduação. Então agora a gente está numa outra condição, então a gente consegue trazer conceitos um pouco mais complexos, tá? Amanda, como o texto é denso, as explicações foram essenciais para ampliar o entendimento. Obrigado, Amanda. Acredite, Cida, às vezes eu fico, tá? E algumas vezes eu fico porque quero ficar. Eu fico porque, como eu disse, tudo é funcional, tudo no nosso organismo é funcional. Então, eu deixo para usar a raiva no momento que ela for funcional, né? Eu não uso o tempo todo, mas acontece. Certo? Sou ser humano também, Cida. Acontece. Mariana, eu vou falar mais para frente, não nesse momento, mas a gente vai falar sobre resistência também, e border é o exemplo clássico de resistência terapêutica, né? Então a gente vai falar bastante, sim. Certo? Existe o que é de cada paciente, como você trouxe nos axiomas, mas tem também a parte comum, com certeza. Como sempre, tem sempre aquilo que é padrão e tem sempre aquilo que é específico, né? Obrigado, Andressa. Obrigado, Aline. Muita coisa nova, né, Renata? Obrigado, Irving. Dê uma lida, Renata, nos axiomas, são bem importantes, tá? A Aline está dizendo que eu fico com raiva aí, ó. Mas só de vez em quando, é sempre não. É só quando o cartão de crédito vem muito alto. Obrigado, Ana Raquel. Visão totalmente nova da terapia cognitiva. É comum, existe uma dimensão, eu não vou lembrar agora o termozinho da dimensão específica, deixa eu ver se está aqui, mas existe uma dimensão de resistência específica da depressão. É autossistema de depreciação, é uma coisa do tipo assim, tá fugindo agora o termo específico, Kimberly, mas existe. Inclusive, assim, às vezes o nível de resistência é muito alto do paciente depressivo, né? E eu vou falar de teoria da autoverificação na semana que vem, e quando a gente fala de teoria da autoverificação, a gente lembra muito dos pacientes resistentes. Acontece, às vezes, de você elogiar o paciente e ele ficar aborrecido com você, porque você elogiou. Entendeu? Porque na teoria da autoverificação você tem um conceito seu, eu até citei hoje aqui, né?
Se você elogia, você quebra, você choca com o conceito dele e se incomoda, tá? Isso acaba incomodando bastante. Ver se tem mais alguma informação, pessoal. Obrigado, Luísa. Obrigado, Aurineide. Ganhos secundários é um termo bem da psicanálise. Autoestima de desvantagem. Obrigado, Aline. Tá? O que é muito vinculado à depressão é o autoestima de desvantagem. Tá? Diego, existe relação entre resistência e ganhos secundários? Como eu disse, ganhos secundários é um termo bem da psicanálise, né? Mas, se você for parar para pensar, muitas das nossas condutas, elas trazem ganhos que a gente não consegue identificar. Eu vou dar um exemplo da fuga, né? A fuga tem a ver com uma dimensão de resistência chamada de aversão a risco. Então, o que é que você ganha, na verdade, fugindo? Você ganha não se arriscando, entendeu? Não deixa de ser um ganho secundário, Andressa, num momento como esse. Então, se eu não me arrisco, eu não saio do campo, mas também nada de ruim acontece comigo. Isso não deixa de ser um ganho, tá? Então, existe sim. Ou chamar atenção, pode ser, entendeu? O paciente que está hipercompensando o tempo todo, ele chama muita atenção nesse momento, tá? Então, tem ganho secundário, sim, apesar de não ser um termo muito usado por nós. Obrigado, Vanessa. Obrigado, João. Mais alguma pergunta, pessoal, por hoje? Pessoal, o nível de dificuldade dos conceitos. Me dá aí Falem um pouquinho, como vocês acharam. Se quiserem abrir o microfone para poder falar, pode abrir. Obrigado, Priscila. Diferente o conceito de TCC que eu passei hoje para o conceito que vocês tinham. Os terapeutas que já atendem, que já conheciam a terapia cognitiva, como é que vocês veem? Podem falar para o chat ou podem abrir o microfone, quem quiser falar. Wagner está dizendo que rompeu paradigmas. Kimberley, nível de dificuldade médio. Pessoal, agora é o seguinte, olha, vocês já pegaram os conceitos, eu sugiro uma releitura, nível médio também, eu sugiro uma releitura do primeiro capítulo do Poder Integrador, tá? Quanto mais você repete a informação, mais você vai conseguir captar, ok? Então é muito bacana repetir essas informações, certo? Então dê uma olhadinha novamente, leia novamente o Poder Integrador, e isso vai fazer muita diferença para vocês, ok? Se vocês, eu estou vendo que ninguém mais está fazendo perguntas, mas se alguém tiver perguntas, pode fazer para mim por WhatsApp, pode fazer pelo Classroom, e eu vou estar à disposição para poder responder. Ok, pessoal? Semana que vem vamos falar de resistência de fato. Hoje eu precisava contextualizar um pouco da TCC. E semana que vem vamos falar de resistência para valer. E aí a gente vai ampliar vários conceitos aqui, e a gente vai ter uma discussão muito maior. Beleza? Cida todas as quartas, menos no dia 20 de maio, que é o aniversário de Aline, senão eu apanho. Aí não dá certo esse dia. Aí nesse dia vai ser na quinta-feira, tá? Tirando esse dia, vai ser todas as quartas. Vai ser sempre nas quartas-feiras. Todas as quartas, 8 horas da noite. Eu vou estar aqui, tá, pessoal? Ainda temos vagas. Se tiverem colegas que queiram participar, estou aqui à disposição, tá? Vocês podem falar, ainda dá para entrar, certo? A aula vai ficar gravada, eles podem assistir a aula, eu vou disponibilizar para eles. E espalhem o curso, tá? Façam propaganda para a gente, tá, ok? Uma boa noite a todos e até mais.